É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aqui com o Isso é Podcast, nosso episódio 87, rumo ao 100. Boa noite, Babilé. Você tá tudo bem? Boa noite, Toninho. Tudo bem e você? Boa noite, tudo galera. jóia? Obrigado pela presença. É isso aí, gente. Nosso episódio 87 do Isso é Podcast. Passa os recados, Babilessa. Passar os recadinhos, gente. A gente tá em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. É isso aí. Tá faltando Uma plaquinha. uma plaquinha do Spotify. Vai ter a plaquinha da Muita Farra aqui, nosso parceiro que mandou aqui as plaquinhas do YouTube e do TikTok. Em breve terão todas as placas das Isso nossas aí. plataformas digitais. Então a Muita Farra vai mandar do Spotify. E estamos em todas as plataformas para ouvir. Basta seguir a gente. Lá no Spotify a gente tem áudio, visual como é que eu falo? Áudio e vídeo. Áudio e vídeo. É isso aí. Estamos aí com o canal de cortes também no YouTube, com os melhores cortes pra galera curtir, quem gosta do vídeo menorzinho. Com certeza. E você que já está assistindo aqui o nosso programa, dá o like, inscreve aí no nosso canal e compartilha aí o conteúdo do podcast da Zona da Mata, que hoje... E no Instagram tem muito conteúdo, né, Demais. Tony? Você resgata uns antigos, É traz, isso aí. não E para, todo dia. Tá bombando. Tá bombando. Mais de 180 mil contas alcançadas nos últimos 90 dias. E hoje, gente, o bate-papo leve, descontraído e sem roteiros é com ele, Emerson Carvalho. Boa noite, Emerson. Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bem com vocês? É a voz Tudo bem. bonita aí. Tá vendo, Babi? Hoje eu tô do lado de duas vozes incríveis, Oi, vozes do gente, rádio. Que isso. É É um isso prazer estar aqui com vocês, né? No Isso é Podcast. Não é entrevista. É isso aí. Você decorou, É hein? bate-papo, né? E só agradecer e parabenizar vocês, né? Por esse podcast incrível. Eu tenho acompanhado muito aí pelas redes sociais, todo o pessoal que vem aqui, as entrevistas. Eu acho bacana demais. É uma evolução muito grande para a nossa região, para a nossa Ponte Nova, né? E só parabenizar vocês mesmo. E a simpatia, a alegria faz com que o Obrigada. podcast esteja cada vez melhor. Emerson Carvalho. Não é entrevista tanto que aqui é quase que uma continuação do que a gente conversa ali Com nos certeza, é a bastidores, e a gente continuação. continua ao vivo. Emerson Carvalho, gente, além, né, de estar vereador de Ponte Nova aí nesse mandato, né, de 2021-2024, ele tem uma bagagem na comunicação, muita. Babilessa. É radialista, é influenciador, é DJ, é empresário. Eu vi que você é DJ. Então, nós vamos falar de muitos Essa eu não assuntos sabia, aqui tá? hoje, né? Mesmo? né? Ó, com certeza, tem muita coisa boa pra gente contar aí, né, Toninho? Com certeza. Trajetória muito grande aí na comunicação, cara. E quando eu era muito pequeno, muito jovem. Pode contar já? Pode. Pode. Quando eu era muito pequeno, muito jovem lá em casa, né? Lá em Acaiaca, né? Acaiaca, rapaz. Como é que chama lá a comunidade? Na verdade, é Fazenda Santa Terezinha, né? Sim. Pertinho ali do posto Acaiaca, o pessoal vai recordar, não é? Uma fazenda branca com a bica d'água caindo assim do lado Sim. do direito. Ai, que delícia. Quando você tá indo pra BH aqui. Minha infância toda foi ali, né? Sim. E então o que acontece? Minha mãe tinha um rádio lá, rapaz, e eu com 5 anos, 6 anos, 7 anos, tentava desmontar o rádio pra descobrir o cara falando lá dentro, sabe? Entendi. Então, tipo assim, já era assim um amor dali, a partir dali com o rádio, né? E aí com 16 anos, eu fui pra Belo Horizonte com 15, 16 anos, e já comecei lá em rádio comunitária, aí descobri que tinha que ter um documento, né, para trabalhar em rádio comercial lá na capital, e não era fácil, não é? Então comecei a fazer rádio comunitária, comecei a aprender, tive ótimos professores, né? Algumas pessoas falavam, o que você está fazendo aqui no rádio, rapaz? Você está ficando doido, isso não é pra você não. Sempre tem, né, Toninho? Com Sempre certeza. tem aquelas pessoas que jogam pra cima, mas sempre tem aqueles também que puxam pra baixo, né? E aí eu fui, cara, 16 anos, aí voltei pro interior, porque para pegar experiência na carteira, né, para tirar o tal documento que era exigido na capital, tinha que ter experiência na carteira. E eu vim fazer rádio aqui. E outro dia eu tava olhando minha carteira digital lá, rapaz. Aí eu tava vendo lá a rádio que eu trabalhei aqui. A primeira rádio que eu trabalhei foi a Rádio Visão, né? Hoje é Montanhesa. Era Rádio Visão. Meu salário lá, pasmem, né? Era R$199, cara. R$199 Isso reais. em- Já era reais já, ué. Isso 2000 ou antes? 1990? Não, acho que era 2002, 2003, Sim. sabe? Então, a partir daí, não é que começou a contar a experiência, hoje já somos mais ou menos aí 25, 26 anos de experiência de rádio. E aí foram várias rádios no interior, né? Aqui, Ubá, Viçosa, trabalhei também em João Molevade. E a partir de João Molevade, aí começou uma experiência diferente, né? João Molevade foi o meu melhor salário, assim, de rádio, né?
Aí foi uma coisa incrível, porque o pessoal falava assim, pô, Emerson, você tem que ficar com a gente aqui em Molevade, cara, você é bacana, pessoa bacana e tal. E o pessoal da rádio, tinha muita audiência na rádio lá, né? A rádio alternativa. Você tem que ficar com a gente. Só que meu sonho era voltar para a capital, né? Principalmente para provar para aqueles que falaram que eu não tinha condição, né? Sim. De ser radialista, de falar que eu não só era radialista, mas um dos melhores, né? E aí foi assim, cara. Aí saí da rádio alternativa De João Molevade com um convite para a Rádio Favela de Belo Horizonte, lá na Serra, né? E eu ganhava mais ou menos R$ 2.500 em João Molevade. Fui para ganhar R$ 1.300 na Rádio Favela. Mas por quê? Porque eu sabia que eu chegando lá, eu iria aparecer, caminho, né? Exatamente, com os contatos que eu já tinha antigos de lá, ia dar certo, né? E aí da Rádio Favela, eu tive um convite da Rádio 107, que na época é evangélica, mas era segundo lugar no Ibope, lá em Belo Horizonte, né? Aí você foi. Fiz 2 anos lá, aí a Extra me chamou também. Da Extra, eu comecei a trabalhar também gravando para Itatiaia, né? E aí, da Itatiaia e Extra, né, que eu trabalhava junto lá, fiquei 5 anos trabalhando lá. Aí depois, a Extra acabou, eu passaram o canal dela para outra emissora, que é a Nativa de São Paulo, né? Com isso a gente foi junto, né? Trabalhamos na Nativa, depois voltei, trabalhei na Transamérica, da Transamérica trabalhei na BH-FM. Deixa eu ver se faltou alguma aqui. Na BH-FM foi a última que eu fiz lá em Belo Horizonte. Você retornou para Ponte Nova. E Nova. aí eu retornei para Ponte Nova, exatamente, para trabalhar na Líder FM de novo, né? Mas aí eu já tinha o intuito de fazer outras coisas. A BH-FM foi uma coisa muito engraçada, porque Sistema Globo de rádio, né? Sim. E o sonho de todo mundo é trabalhar no Sistema Globo de rádio, porque é o top dos tops, né? Só que quando eu cheguei lá, cara, a frustração foi tão grande, mas tão grande, né? Que eu falei, puxa vida, cara, desanimei com a rádio, tá? Você foi todo animado, achando que era uma coisa e era outra. Sim, era outra completamente diferente, porque lá eles queriam que você fosse um locutor robozinho, né? Você tinha que falar o que eles queriam, você não podia criar nada. Tocar a música que estava na programação, né? E lá ainda tinha um programa no computador lá que de música em música você tinha que soltar vinheta. Era tudo muito manual, sabe? Sim. Então a rádio muito chata de fazer. E você tinha que ficar 5 horas no ar, cara. Eu começava às 10 horas da manhã no Oba-Oba e largava 3 horas da tarde. Sabe? Então, tipo assim, 5 horas no ar. E de música em música você tem que estar ali, ó, sabe? E muito robozinho. E na outra rádio, na Nativa que eu trabalhava antes, eu tinha mais liberdade de trabalhar. Eu podia fazer o programa de acordo com o que eu gostava. E com o que o ouvinte queria, com né? o que o ouvinte queria. Aí, cara, nossa, fiquei 2 anos lá, mas frustrado, tá chateado. E as pessoas também não eram muito agradáveis lá, sabe? Tipo assim, como eu sou do interior, eu tenho esse jeito, assim, mineiro, né? Tipo assim, cumprimentar todo mundo, né? Ser agradável. E lá, diretores, né? As pessoas que tinham uma profissão, né, mais elevada, diretor de TV, diretor. Ia lá, cara, passava perto de si assim, mas coisa que nada nos corredores. E isso foi me chateando, falar, você quer saber? Vou voltar pra Não Ponte vou Nova. ficar na string, não. Vou embora. Eu vou embora pra roça, viu? Aí Emerson Carvalho voltou para Ponte Nova para brilhar na Rádio Líder FM e daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre o mercado de rádio atualmente, né? A gente sabe, né, que nos últimos tempos a internet tomou conta, né, Emerson? Sim. E as rádios passam, né, por uma crise, né, nos E eu últimos esqueci de tempos falar aí. que nesse meio termo aí, né, lá em Belo Horizonte, eu trabalhava como locutor nas rádios, fazia eventos, fazia festas, tocava, era DJ também, não é? Sim. E lá tem uma diferença muito grande daqui, porque lá você chegava na casa de shows, já tinha tudo pronto, né? Tinha som, tinha iluminação, tinha tudo. E quando eu vim pra cá, eu senti essa necessidade, porque aqui o pessoal já te procurava com som, com iluminação, com tudo. Você tinha que ter tudo. Sim. Porque senão você não conseguia atender, né? E aí eu tive que adquirir tudo. E hoje, né, aí acabei me tornando empresário nesse ramo também, de aluguel de som, iluminação, estrutura, né? Aqui hoje... o pessoal cobra muito, tipo assim, você vai contratar, a pessoa já tem que ter tudo. Exatamente. Né? Você tem que ter som, som, aí iluminação. pequenas bandas, essas coisas todas a gente já atende aqui, né, com a estrutura que a gente já tem. E nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, né, que é sobre a questão do rádio, né? A gente sabe que nos últimos tempos, né, as rádios estão passando aí por muitas dificuldades, inclusive várias rádios aqui em Minas Gerais fecharam as portas, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Deixa eu dar uma boa noite para ele, gente, que está ali de Rio Casca para o Mundo,
o melhor streaming do Brasil, tio Alisson. Vou ter que subir essa hashtag, né? Boa Hein? noite. Tá tudo bem? Tudo bem, bora pra mais um, né? E ele já está aqui trabalhando, como sempre, nosso produtor, marqueteiro e tudo mais, Guti Santoro. Boa noite, pessoal. Boa noite, isso aí. Guti. Prazer, viu? Prazer. Isso. Babi Lessa, você já viu que o papo aqui hoje, além de ser muito produtivo, vai ser polêmico, tá? Polêmico e quente. Quanto tempo você ficou na Líder? Na Líder, rapaz. Se você está na Líder, né? Hoje eu tô lá ainda, né? Eu entrei, saí, fui pra Rádio Ponte Nova, eu digo nessa volta minha pra cá, né? E agora eu voltei pra lá de novo, né? Então tem 4, 5 meses que eu tô lá agora Ah, perfeitamente. de retorno, né? Está lá com o nosso grande amigo, deixa eu mandar um abraço para ele aqui, né? Tenho uma enorme gratidão, né? Leandro Torres, nosso diretor aí do Grupo Líder, né? Da Rádio Líder, Rádio Montanhesa e tudo mais, né? A gente tava comentando aqui fora do ar, né? Que eu fui pra Belo Horizonte, conheci o Toninho trabalhando lá, né? Na Rádio Como Líder. office boy. Fiquei lá 15 para 16 anos, voltei, ele tava lá ainda na É Líder. isso aí. De Belo Horizonte. na aqui. Líder de Na Ponte Líder Nova. de Ponte Nova, E eu vou contar antes da gente falar aqui dos nossos parceiros, o que acontece quando o Emerson, né, começou no rádio aqui, Guti Santoro, em 2000, mais ou menos, né? Foi. Nesse ano, né, eu ainda tava bem novinho, né? ainda, né? E aí o Emerson fazia muita publicidade ali no sacolão do nosso amigo Cal. Sacolão Center, que na época era sacolão ONU. Isso mesmo. Né, e eu passava lá, ouvia o Emerson falando lá, e essa voz bonita dele, eu falei, gente, acho que algum dia eu vou ser radialista também, pra me ter uma voz dessa, tá? Mas é muito engraçado. E depois eu trabalhei com o Emerson, né, eu fazendo, né, o noticiário da Líder FM de 1 hora lá, o Líder Notícias, e o Emerson fazendo a locução. Mas é muito engraçado você falar disso, porque o rádio, por ter um salário muito defasado aqui no interior, né? Ele não te dá opção a não ser você fazer outras coisas fora do rádio, né? Então é importante você usar o que você tem atrás do microfone, que é o poder da fala, da comunicação, e encontrar outros meios também para ganhar dinheiro. E Belo Horizonte também não fica longe disso, não, porque a despesa lá é muito mais alta que aqui, né? Então, se você quer sobreviver, né, ter uma vida melhor, você tem que correr atrás. Eu costumo falar muito com o pessoal aqui em Ponte Nova o seguinte, tem muita gente que fala assim, vamos embora da cidade, não aguentando mais. Falou, rapaz, você vai para onde? Não, vou para Belo Horizonte. Você vai para a cidade, você vai ficar 4 horas por dia no trânsito agarrado? Você tá ficando doido? Entendeu? Você perde 4 horas da sua vida, todo dia, num trânsito. Cara... Eu penso da mesma forma. Viu? Não entra na minha cabeça você sair de casa 5 horas pra pegar essas 7 horas. E sem contar que tem outro lado da Custo coisa. de vida alto. A quem quer trabalhar aqui, cara, não fica desempregado. Consegue arrumar alguma Sim. coisa, sabe? Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, Babi, aqui em Ponte Nova, que é a seguinte... as pessoas querem muito trabalhar, sabe? Todo dia tem gente chamando, mandando currículo, mas quando o empresário procura uma pessoa qualificada, não acha. Não encontra. É verdade. Passando por isso. Isso mesmo. E sobre a geração de Estamos emprego na nossa região, e né? renda aqui em Ponte Nova também, nós vamos falar, né, sobre esse assunto. Muitos Gente, assuntos. o bate-papo leve, descontraído e sem roteiros de hoje com o vereador Emerson Carvalho já começou, né, Babilessa? Isso aí. Mas agora deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros, as empresas que acreditam aqui no projeto mais inovador da comunicação do Vale do Piranga, Infornet. Mandar um grande abraço aqui pro Darlon e para o Ícaro. Vocês teve Sim, no com eles lá mérito, no Mérito Empresarial. Infornet completou 10 anos, né? 10 anos. E recebeu a Que placa sucesso. lá também no Mérito Empresarial, evento que aconteceu em Ponte Nova no último final de semana. Infornet, a melhor internet de Ponte Nova e região, ou sensação, e a internet oficial aqui do Isso é Podcast, né, tio Alisson? É transmissão, Amanhã, eles vão estar com a gente lá no festival lá. com certeza. Festival por conta deles, da Canção em Rio Casca. É isso aí. Infornet está presente em todos os eventos. Todos os eventos, isso é verdade. Aqui da nossa região, nosso grande parceiro do Isso é Podcast. E a Mundial Center, gente, semana passada eu estive lá na Semana do Cliente, mas as promoções não param. Mundial Center, a sua loja Mega Store em Ponte Nova e na nossa região. A maior loja da nossa região, 5 andares aí para você aproveitar as promoções da Mundial. E a MT Contabilidade está bombando, gostei de ver, ficou muito bacana. Gostou? A Que publicidade lá nos telões de LED da Conect. Conect. Já aproveita e já faz a propaganda É da Conect. isso aí. Conect e MT Contabilidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Rita. E foi muito bom aquele vídeo que ela divulgou sobre o microempreendedor individual
que hoje não tira nota fiscal mais no site da Prefeitura de Ponte Nova. Exatamente, E Toninho. sim na plataforma Do Gov. GovBR. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, aconselho procurar ela, porque ela tá bem antenada do que precisa fazer. Com certeza. E o microempreendedor individual, o Sensação, tem que ter um contador para dar pelo menos uma consultoria. Com certeza. E contabilidade profissional humanizada é com a MT Contabilidade, Ela né, é Babi? ótima, gente. É muito receptiva, tira todas as dúvidas, salvou minha vida, literalmente. Que bacana. É isso aí. MT Contabilidade, mandar um abraço aqui para Maria Rita e toda a nossa equipe lá, né? A MT Contabilidade, grande parceiro também do Isso é Podcast e da Connect, né? Exatamente. Que pensou em publicidade de qualidade em Ponte Nova é aonde, Babi Nos Lessa? meus painéis de LED na Connect, gente. Precisando, faça com a Maria Rita, que tá lá, linda, linda, linda no painel de LED. Ela é a equipe dela. E o verão tá chegando, gente, e você quer perder uns quilinhos e entrar em forma... Uns quilinhos? Pra que você olhou pra mim, Doni? Olha, você olhou pra ele. Você perdeu uns quilões. Medida Só porque ele certa. perdeu uns quilinhos agora, Não, ele ele tá tá tirando tirando onda, né? muita onda, só porque ele tá magrinho. Tô tirando onda nada, gente. Tô só Não, mas você mostrando o pode tirar. resultado. Você pode eu tirar. estou querendo impactar pessoas, Quem Babi perde Lessa. mais de 10 quilos pode ir tirar onda. Ô, gente, Medida Certa Fitness Center, a maior academia de Ponte Nova lá no centro e agora a nossa unidade aqui em Palmeiras. Pensou em resultado, Sensação? Pensou, Medida Certa. Daqui a pouco eu vou explicar aqui porque que eu chamo ele de Sensação, tá? Ah, eu gostaria Daqui de a saber. pouquinho. Desde a hora que eu cheguei aqui, a sensação pra lá, a sensação pra cá, eu fico assim, uai, será que eu chamo também? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Bruno e para toda a equipe aí da Medida Certa, nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. Pessoal muito top lá, viu? E há muita festa e há muita farra. Pensou em festa, gente? Decoração é com a Muita Farra e tudo que você precisar pro seu evento, você que é DJ, é lá na Muita Festa. E a Muita Festa mandou aqui um presente, né, para você, para mim e também para a Babi Lessa. Uma bacana. taça, a rosa aí para a Babi, as azuis Aí sim, hein? para nós. Muita festa e muita farra. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Júlia, agradecer a Júlia, a Flaviane e toda a equipe lá. Muita festa e muita farra. Nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. Pode abrir, Babi. Pode abrir? Ia colocar o DJ Emerson aí pra patrocinar também, mas pelo visto tem muita gente já, então nem precisa, né? Tem não, tá. Nem precisa, né? Ô, gente, aqui, ó. Essa taça e muito mais você encontra lá na Muita Festa. Você quer uma taça cruzeirense, hein? E decoração é lá na Muita Farra. Valeu. Nossos parceiros aqui também do Isso é Podcast. Emerson, vamos começar, né, agora falando sobre Ponte Nova. Vamos lá. Qual foi o motivo que você entrou na política? Toninho, como radialista, a gente já tem uma força, a gente já tem, né, um poder de fala, as pessoas já ouvem, já param para escutar. Mas como vereador, é diferente, né? Então, esse foi o motivo, né, de entrar na política, nada mais que isso, né, nada além disso. E para contribuir para a cidade crescer, para ajudar mesmo, sabe? Eu sou apaixonado com Ponte Nova. Eu sinceramente, para você, quando eu estava em Belo Horizonte, eu ficava doido para vir aqui na casa do sogro, da sogra, apaixonado mesmo, entendeu? E quando eu vim para cá, eu vi que muitas coisas faltava aquela cobrança mais sincera, sabe? Aquele puxão de orelha mais forte. E na política a gente tem esse poder a mais, digamos assim, né? De estar participando, né? De estar no meio do processo, de estar ajudando de alguma forma melhor, né? Ou seja, tem muita coisa aí que eu comecei a cobrar no início do mandato e tem acontecido. Então isso, sabe, é de uma satisfação assim gigantesca, entendeu? Qual que é o poder seu lá como vereador, de acesso ao prefeito, de propor as propostas, que é redundante, mas deu para você entender, né? Sim. Fui redundante, mas... Na verdade, a política é feita de escolhas, sabe? Sim. Você escolhe os lados que você quer ficar ou o lado que você quer ficar, desde o prefeito até o deputado federal, estadual que você tem que apoiar, né? Que vai ajudar a cidade a desenvolver. E no meu caso, quando eu vim vereador, eu fiquei num partido bem neutro, né? Que é o PTB, né? O 14. Quando ganhei, né? Decidi ficar do lado do prefeito, da prefeitura, né? Mas deixar bem claro que esse lado do prefeito, da prefeitura, é justamente para fortalecer essa parceria, para incrementar coisas boas para a cidade, não é?
Porque tem muita gente que interpreta de outra forma, né? Fala, tá do lado do prefeito para puxar saco. Nada disso, né? Quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Quando eu tenho que levar ideias para ser feitas, eu levo, não é? Cobrar por elas também eu cobro. E o vereador que fica contra, ou do lado oposto da prefeitura, não é? Ele só pode, os 4 anos, ou bater no prefeito, ou cobrar, né? E muito, às vezes, uma reunião aqui e outra ali. Ele não tem esse contato que a gente, que é da base do prefeito, tem, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava lá na prefeitura agora à tarde, né? Então, sempre que tem alguma dúvida, sempre que surge algum imprevisto, sempre que tem alguma obra agarrada, é com o prefeito que eu vou conversar. Então, esse livre acesso ao prefeito para conversar direto com ele, com a secretária de governo, que faz a coisa andar, sabe? Eu falo sempre com o pessoal o seguinte, tem muitos vereadores que, nada contra, né? Muitos vereadores que indicam. Nós temos uma imprensa meio engessada aqui em Ponte Nova, né? Muitos, vereador tal fez uma indicação para acontecer X obra em tal lugar que está precisando. Não, sensacional. Mas, cara, a distância de uma indicação até a coisa acontecer é muito grande. Emerson, quando você tem uma experiência na comunicação, mas quando você entrou ali na Câmara, né, quando você tomou posse e ficou conhecendo a fundo, né, como que funciona a política, como é que você conseguiu lidar ali com seus colegas, o processo, né, do legislativo, essa relação com a prefeitura, como é que foi? É muito diferente, né, Toninho? Quando a gente está de fora, a gente acha que é de um jeito, né? Quando você entra para ser vereador, quando você fica por dentro de leis, quando você fica por dentro de licitações que acontecem, você vê que muita coisa não é da forma que você pensava, né? Que é muito ao contrário, é travado, né? Tem muita coisa que é muito travada. Você licita uma empresa para fazer determinada obra, a prefeitura no caso, né? A empresa dá para trás ou não consegue entregar a obra, não recebe, né, por não entregar a obra, mas aí esse processo leva meses, demora para ser desmembrado, demora para trazer outra empresa, e isso acaba agarrando muita coisa na cidade, sabe? Então, desse processo eu não sabia, né, que era tudo demorado dessa forma, que com a prefeitura tem que ser tudo muito certinho, tem que ser, hoje em dia, tudo muito fiscalizado, né, o poder judiciário está muito em cima, entendeu? Então, tem muita coisa que lá fora eu achava que tinha que ser assim, para ontem, né, mas aqui dentro hoje eu percebo que tem muita coisa que realmente demanda tempo mesmo. Agora, tem muita coisa também que demanda de boa vontade, não é? E sobre a sua relação com a prefeitura, você, antes, né, de ser vereador, você fazia muitas cobranças ao prefeito Wagner Moll. E você foi eleito e se aliou a ele. Sim. Qual que é a avaliação que você faz da gestão dele até esse momento? O Wagner, na verdade, eu não me aliei ao Wagner, né? Eu estou, né, como vereador apoiando a prefeitura, do lado da prefeitura. Você é um aliado da prefeitura. Mas isso não quer dizer que eu não cobro deles, não. Não, sim, mas você se aliou, né, à gestão municipal. Sim, exatamente. Sou aliado deles. Mas o que acontece? Igual eu te falei, agora há pouco eu estava lá na prefeitura, cobrando alternativas, saídas, vamos fazer, que dia que vai ser feito, entendeu? Voltando à pergunta, qual que é mesmo? Repete, por favor. Vamos então voltar. Vamos lá. O que acontece? Quando você não era vereador, né, na rádio, na comunicação, você fazia várias cobranças à prefeitura, né, de projetos e outras coisas. E você foi eleito vereador e se aliou ao prefeito Wagner Moll. Qual que é a sua avaliação hoje da gestão dele, até faltando aí 1 ano e alguns meses para ele deixar, né, a gestão municipal? A verdade é que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação, né, Toninho? Nós ainda temos 1 ano e alguma coisa aí para ser entregue total, né? 1 ano e 3 meses. Né? 3 meses, exatamente. Então, o que acontece? 1 ano e 3 meses tem muita coisa para acontecer ainda, não é? Hoje, se a gente for fazer uma avaliação desde o início, né, do governo Wagner até então, tem muita coisa que oscilou, né? Começou bem, depois parou, né? Voltou ao normal, depois parou de novo. Teve muitos secretários que entraram e saíram, e isso acaba fazendo com que o processo dê aquela freada, sabe? Mas hoje, por exemplo, de uma nota aí de 0 a 10, digamos que ele entregaria a prefeitura hoje,
eu daria aí um 6, 7, né, para a prefeitura, mas com muitas ressalvas e com muita coisa para ser feita, que tem muita coisa errada. Nós temos vários secretários trabalhando para a prefeitura, né, várias secretarias. E uma coisa que eu cobro muito lá na prefeitura, principalmente a Juliana, né, que é da assistente social, porque hoje, por lidar com o público mais digamos, pobre, né, pessoas mais carentes mesmo, que eu sou do rádio, então o rádio atrai essas pessoas mais pobres, né? O que acontece? Eu sinto muita falta, cara, de alimentação, sabe? Acho que as pessoas, elas estão cada dia mais passando dificuldade, passando fome mesmo. Se eu te mostrar meu celular aqui, ó, todo dia tem gente pedindo arroz, feijão, cara. Isso dói, sabe? Pra gente que tá e não pode, às vezes, de repente a pessoa pegou uma cesta e depois não tem condição de pegar outra, porque é de 3 em 3 meses na assistente social que pode pegar, sabe? Eu acho que deveria ter uma política voltada para isso, para a fome aqui no nosso município, porque a cada dia que passa com essa situação, a gente percebe que a fome vem chegando, né? Além dos problemas que a gente já tem, esse é um grande problema, sabe? Sim. Tipo assim, as pessoas ganham, por exemplo, Bolsa Família e acham que tá tudo bem, cara, que não precisam trabalhar, que vão viver com aquilo ali, mas, poxa, um Bolsa Família, você vai pagar uma conta de R$120 de luz, paga outra de R$100 de água, aí, entendeu? Acho que o Bolsa Família parece que é 600 e poucos reais. Mais ou menos isso, né? Tem gente que recebe menos. Pois cara. E não dá para viver, não dá para comer, ué, né? E passam dificuldade. Então é até importante as pessoas, eu falo muito isso na rádio, que as pessoas têm que sair da zona de conforto às vezes. Sim. Não é? Procurar alternativas, porque senão, cara, chega uma hora que para. Mas sobre essa questão social, por que você acha que a prefeitura de Ponte Nova não consegue atender? Na verdade, eu não falei que ela não consegue atender. Eu falei que nós temos que aprimorar essa situação, né? Eu acho que tinha que ter uma outra forma, tinha que ter um outro programa para melhor atender essas pessoas, sabe? Principalmente os cadastrados, né? No Cade Único, no Bolsa Família. Você acha que tinha que ampliar, né? Exatamente, não é? Porque hoje essas pessoas, elas têm esse benefício, entre aspas, né? E acabam não procurando outras coisas para fazer, para trabalhar, para seguir em frente. E isso não dá para viver, né? O que acontece? Tem muita gente que se aproveita da situação, né? Fala, eu vou ganhar a cesta básica mesmo, então não preciso trabalhar, não para quê, né? Mas tem gente, cara, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para ser bem claro, né, para que as pessoas entendam. Uma mãe, né, com 4 filhos em casa e o marido tá preso. Entendeu? Ela tem que pagar com o dinheiro do Cade Único o aluguel, que ela não tem casa própria, ela tem que pagar água, luz, entendeu? Então, para essas pessoas, eu acho que deveria ter uma atenção especial, diferente, sabe? Porque você vê que pessoas que realmente necessitam mesmo e que, de repente, por causa dos filhos, ela não tem condição de fazer outra coisa, entendeu? Então, eu acho que deveria ter um programa social diferenciado da prefeitura para ajudar essas pessoas. Aí a gente pede lá para assistente social... cesta básica, por exemplo, ou um gás, ou pagar uma conta de água. Geralmente, quando usa um benefício, né, você demora 3 meses para usar o benefício novo. Então, por isso que no meio desse tempo, tinha que ter uma outra coisa, sabe? Sim. É isso aí, pessoal. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Emerson Carvalho, aqui no nosso episódio 87 aqui do Isso é Podcast. E na última sexta-feira, gente, eu estive lá na Construbel, nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. Teve lá o evento do Dia do Cliente, né? Foi muito bacana. Mandar um abraço aqui para a Libânia, para a Silvia, para o Rogério, para o André e para toda a equipe aí da Construbel, o parceiro da sua obra. Acesse aí o site construbel.com.br para você saber mais. Emerson, o vereador Zé Roberto esteve aqui, sentado aí nesse mesmo lugar, e falou sobre a relação da Câmara Municipal com a Prefeitura. Sim. Teve aí, né, muito confronto aí nos últimos tempos, agora acho que deu até acalmou um pouquinho, né? Sim. Mas teve muito confronto e, inclusive, né, isso foi dito aí no meio político de Ponte Nova, que a Câmara Municipal era oposição à Prefeitura. O vereador Zé Roberto, que é do bloco de oposição, esteve aqui e falou que não teve nada disso, que a Câmara cumpre o papel dela de fiscalizar e legislar. Qual que é a sua opinião? Como é que você vê essa relação da Câmara de Ponte Nova com a gestão? Não, a Câmara num todo, né, a gente não pode falar que ela é oposição,
Porque nós temos várias pessoas que trabalham lá, os assessores, não é? No modo geral, não. Mas temos vereadores que são da posição e os vereadores que são oposição, né? Na virada do ano para cá, 2022, 2023, nós tínhamos um projeto na Câmara para ser aprovado, não me recordo agora o número, né, do projeto, que era para tapar os buracos, que estava terrível, a cidade toda esburacada. Sim. Parece que 1.600.000, 1.800.000, né? E um dos vereadores da oposição... Né, Quem? Dr. Welleson. Porque isso é público, sim, todo mundo sabe. Sim, sim. Pediu vista no projeto. Falou que tinha alguma coisa errada, o pessoal da prefeitura foi lá, explicou de novo, explicou novamente. E aí o que acontece? Acabou agarrando esse projeto, passou da data, né, a prefeitura retirou o projeto, porque não conseguia mais arcar com o custo, né, de 1.600.000. Enfim, estou te explicando isso para dizer que tem alguns projetos que acabam agarrando em algumas comissões que alguns membros da oposição estão lá. Sim. Né? Mas não que eles queiram prejudicar, mas sim atrasar um pouquinho o processo para que caiam na prefeitura de pancada, para falar que não estava errado, que o projeto, né, tinha alguma coisa errada. Enfim, esse é o processo político, né? É a coisa política que, para mim, não funciona. Eu acho que a transparência, acima de tudo, eu acho que alguns projetos têm que ser fiscalizados? Tem, mas quando é para benefício da cidade, né, nós não podemos agarrar. O que de fato você acha que a Câmara Legislativa contribuiu para Ponte Nova nesses últimos tempos? Na prática. Na prática, a nossa Câmara, nesse último... na gestão agora, que está recente não, né? Estamos quase acabando já. Essa última gestão agora, né? Ano que vem já tem eleição, Ano que vem já tem eleição, tem sido uma Câmara diferenciada, sabe? Os vereadores, por mais que tenha posição e oposição, têm cobrado muito. Não tem ninguém lá, tipo assim, querendo o mal de Ponte Nova, né? Tem um lado político, como eu falei, tem, mas que todo mundo quer o bem da cidade, todo mundo quer, né? Claro que alguns projetos, alguns querem aparecer mais que os outros em cima, né? Essas coisas. Agora, tem criado muita coisa. Por exemplo, agora nós vamos ter uma gincana para os jovens de escolas, né? E isso traz o público para dentro da Câmara, sabe? E tem sido, assim, fantástico esse projeto da Câmara, né? E tem muitas outras coisas também que a gente tem feito juntos, né? Que tem trago muitos benefícios para a cidade, sabe? Então eu acho que isso que é o importante a gente falar, não é? As coisas que são feitas no coletivo que fazem a cidade evoluir. Uhum. Ô Emerson, você falou sobre essa questão do vereador pai da obra. A gente tem lá os vereadores, né? Não executam nada. Quem executa é o poder executivo, mas os vereadores fazem indicações, né, na Câmara, ou de ofício, ou indicação no plenário, né, dessa forma que funciona. E a gente vê, né, que um vereador faz uma indicação ali de uma obra, a prefeitura realiza, ele vai lá e grava um vídeo falando que foi ele. Aí passa um outro dia, vai outro vereador e fala que foi ele também. Ou uma emenda também que chega, que às vezes não, é obrigação chegar e vai lá. Posta, sim, também. O pai da obra. Mas eu. Pai da obra, pai da emenda. Nessa nós gestão. Temos o público, né, o pessoal de casa que está nos assistindo aí, que é muita gente, tem que ficar muito esperto com isso, cara. Porque tem muita gente que joga demais com isso, sabe? E aí, deixa eu só concluir que você vai responder. E sobre a questão do pai da obra, né, a gente viu aí nas redes sociais hoje. Todo político está na rede social, né? Com certeza tem que apresentar ali o seu trabalho à sociedade. E a gente, né, viu alguns fatos aí que é o quê? Um vereador fez lá a indicação, o prefeito fez a obra, ele foi lá e gravou falando que foi ele. No outro dia foi outro vereador. Passou outro dia foi outro vereador. E depois apareceu uns 3 vereadores lá falando que também é pai da obra. Sucesso. Como é que você vê isso? Qual que é a sua opinião? Tem vereador em Ponte Nova que tá querendo ocupar o espaço do outro? Ai, Toninho. Cara, na verdade não, mas aparecer mais que o outro com certeza, né? Deixa eu te falar. Eu vou citar um exemplo para você do bairro Paraíso.
Presta atenção. Na verdade, quando o trabalho é conjunto, funciona muito melhor, né? E, de repente, se um cobrou, se o outro cobrou, se o outro cobrou, tem problema nenhum todos gravarem vídeo e falar que foram eles, porque realmente teve a cobrança mesmo, né? No bairro Paraíso, tinha um problema lá com o ônibus que estava agarrado. O pessoal estava me cobrando, porque o ônibus não ia. Nunca foi no bairro Paraíso, a São Jorge, né? Sim. Nunca atendeu o bairro Paraíso. E aí, o pessoal vem, me chama, me cobra e tal. E aí eu fui lá no Flavinho. Falou, Flavinho, vamos fazer o seguinte, rapaz. Vamos lá fazer um teste no bairro, para ver se o ônibus circula o bairro direitinho. E depois eu vou conversar com o Wagner, pra gente colocar esses ônibus para circular lá. Porque se o prefeito falar que pode, vamos embora, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí eu peguei o Flavinho, fui lá na garagem um dia, peguei o ônibus com ele, a gente foi lá. E só um ponto do bairro que não podia passar, que é o novo condomínio que tem lá. Sim. Porque o ônibus agarra a traseira na hora de virar ou a frente, né? Mas ficou acertado então que o ônibus dava para passar no restante do bairro. Porque o bairro não tem só um ponto. O bairro, né, começou, inclusive, né, nas outras ruas, onde o pessoal faz ali autoescola, aquelas coisas ali. E aí fui lá e conversei com o Wagner. Falou, Wagner, nós temos que atender o bairro Paraíso. Tem um problema lá dos prédios que a gente tem que ver também como é que nós vamos fazer dos prédios novos lá. E aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, pode conversar com a Sandra lá, nós vamos fazer uma reunião com a Vanise e eu vou ver com ela a possibilidade e a gente vai liberar isso aí. Beleza? Beleza. E aí coloquei o vídeo de eu fazendo teste lá nas redes sociais. E algumas pessoas comentaram no vídeo lá, mas isso aí é indicação da Suelen, que não sei o quê, bababá, você tá querendo ganhar fama em cima da indicação dela, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu respondo, tipo assim, sou bem simples para responder e bem direto, né? Falei, ó, nós somos vereadores da cidade, entendeu? Se for indicação dela, parabéns para ela, mas eu também tô empenhado aí, ué. Se eu não fosse lá buscar o ônibus para levar lá para fazer o teste, não ia acontecer nada, entendeu? E agora nós temos outro problema. Qual que é o outro problema, né? Tem que mudar o horário dos ônibus, porque o horário que os ônibus estão circulando lá não estão atendendo. Inclusive, foi uma fala dela na segunda-feira na Palavra Livre. Nós temos que mudar os horários dos ônibus. E aí eu falo para você, se eu, por exemplo, que sou da base, não for lá e ficar enchendo o saco do Wagner, que é prefeito, para trocar esses horários, você acha que a Suelen falando lá, ela é oposição? Você acha que ela falando lá será atendido? O que acontece, né? Você pega, né? Como você falou, e ela é oposição, né? Sim. Então, mas só que ela também tá cobrando para a cidade, sim, né? Então, sim. se a gente for olhar por esse lado, né? O prefeito tem que atender o que é bom para o município, não que é oposição ou situação. Mas, né, um vereador de situação pedindo, com certeza ele vai ter mais prioridade ali naquela demanda. O que eu quero dizer com isso não é que ele atende um e deixa de atender o outro, Sim, né? O que eu quero dizer é que existe uma construção. Sim. Entendeu? Se eu não for lá conversar com ele, né, insistir, vai ser muito mais difícil de mudar o horário do ônibus. Porque o Flavinho já falou que não tem condição, porque o mesmo ônibus que circula lá é o ônibus que atende Saudade. Sim. Sabe? Então, resumindo, tem que ter uma conversa, tem que saber colocar realmente o pingo no i, falar com ele que a situação dos moradores que não está atendendo, não adianta tá lá circulando do jeito que tá, não é? E tentar... Então é isso. Tipo assim, é uma construção. Acaba sendo uma construção conjunta, né? Ela cobrando que é oposição e eu estando lá junto. Então esse negócio de falar eu que sou o dono da obra, isso é a maior besteira do mundo, cara. Entendeu? Nós nos unimos para ser vereadores de Ponte Nova. Entendeu? Nós não somos vereadores únicos, não, hein? É igual questão de rua. Eu vou lá e faço uma indicação para asfaltar uma rua. E tô lá no prefeito toda semana cobrando lá. Outro vereador pode fazer a mesma indicação, ué. Entendeu? Ele não é proibido de fazer a mesma indicação, não, ué. Só que, peraí, poxa, é injusto, né? Porque eu tô lá toda semana cobrando e falando com o prefeito a mesma coisa, enchendo o saco e ir lá na prefeitura todo dia para falar, tem que ser feito, prefeito. Vamos fazer. E aí quando sai, todo mundo quer ser pai da obra. Entendeu? E aí, Emerson, como é que é a relação hoje lá na Câmara entre os vereadores de oposição e situação? A gente sabe, né, lá na Câmara tem, né, o Guto Malta, que é vereador atualmente, já foi prefeito aí da cidade, né, tem uma experiência, né, gigantesca aí na questão pública, né, e tem novos vereadores, como você, a Suelen,
o Wagner Gomides, e temos lá também a Aninha de Fisica, que é uma vereadora, né, experiente aí com 5, 6 mandatos, né, eu acho. Como é que é a relação hoje lá entre vocês, ainda mais nessa questão desse embate aí, oposição e situação? Então, tirando essa questão de oposição e situação, nós temos uma relação muito boa também, sabe? A gente não é inimigo, né? Não tem inimigo na Câmara, pelo contrário, mas todo setor, todo local que trabalha muita gente, todo local que, ainda mais público como é um vereador, né? Tem a sua vaidade, né? Igual a gente falou a respeito dessa questão de obras, alguns querem aproveitar a situação de uma obra que foi feita, outros também querem, enfim. Mas isso aí, cara, quem vai decidir mesmo no futuro é o povo. É o povo que vai saber. Quem estava lá? Quem que foi lá no bairro? Quem que foi lá para saber da obra? Quem que foi lá para falar que vai ser feita a obra? Quem que estava junto com a gente? É isso, cara. Não tem esse negócio de, sabe, de falar eu sou melhor do que fulano, eu sou vereador, mas eu sou melhor que ele. Nada disso, não. Nós todos somos um conjunto, não somos inimigos, tá? Queremos todos o bem de Ponte Nova, mas como eu tô te falando, existe essa vaidadezinha de querer ser, porque é meu, né? Porque é meu. Isso aí porque eu pedi, porque ele está fazendo, entendeu? Mas se fosse classificar, na verdade, eu acho que o trabalho é feito por todos os vereadores. Inclusive, você pode reparar nas redes sociais, eu falo que a indicação é minha, mas eu sempre falo que tem cobrança de outros vereadores também, né? Para ser bem justo, né? Vou fazer tipo uma brincadeira de expectativa e realidade. Fica à vontade. O que você acha que a população cria de expectativa em cima de um vereador e que realmente é a realidade que ele consegue fazer? Na sua percepção. O vereador não faz nada. Quem faz é a prefeitura, né? O vereador, a expectativa do povo é que o vereador vai salvar minha rua, meu bairro. Mas o vereador não salva nem rua nem bairro. Ele salva se ele estiver lá todo dia, olhando os problemas e levando para a prefeitura, enchendo o saco do prefeito, dos secretários para ir fazer. Né? Então, resumindo, né? A realidade do vereador é essa. É cobrar a prefeitura para fazer. E a realidade do povo na rua é que o vereador vai fazer. Diferente, né? E aí, se tiver algum vereador, então, prometendo, no caso... Não, pode dar varada ele assim de cara, porque o vereador não faz nada. Quem faz é a prefeitura. Né? Tipo assim, e se algum falar que vai fazer, você pode correr dele a quilômetro. Né? Eu, por exemplo, eu falo com a pessoa, falo, ainda mais quando me chama aqui no WhatsApp, né? Eu sou muito aberto para isso, né? Inclusive, quando eu terminar aqui, vou deixar meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Né? Eu já falo com as pessoas, falo, olha, eu vou tentar resolver, né? Eu vou tentar te ajudar. Eu vou correr atrás para você, mas jamais eu falo que eu vou resolver um problema para ela, porque isso aí não acontece. O vereador não... eu falo com o pessoal o seguinte, o vereador, quando a gente entra para vereador, a gente descobre o que é impotência. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer fazer, você quer ver a coisa pronta, entendeu? Mas você fica de motada. E você já viu ou ouviu... Eu não vou perguntar quem não, tá? Sim. Ouviu falar de vereadores que usam dessa prática para voto? Nessa gestão aí, não. Já vi falar de políticos assim, de vereadores assim, mas nessa gestão nossa aí, não. Eu acho que com a internet tudo mudou, né? Tá tudo muito mais próximo, próximo, né? Aparece também, muita né? coisa, né? É isso aí. Não adianta a pessoa falar X e ser Y, né? Ô Emerson, uma das críticas, né, da população, né, geral é sobre a questão da infraestrutura, né, urbana, né, de Ponte Nova. Ainda mais no período chuvoso, que vai começar agora aí. Sim. No final do ano. Como é que você avalia isso? Qual que é a sua posição? O que a prefeitura de Ponte Nova falta, né, e a população fica, né, com esse sentimento que não está sendo realizado obras de infraestrutura aqui na cidade? Ô Toninho, nós temos um problema muito sério hoje, que o Judiciário, o Ministério Público, né, determinou que a prefeitura mandasse os contratados embora e chamasse somente concursado, sabe? E nessa questão de concursado, alguns querem trabalhar, outros não. Né? Para ser bem direto e bem sincero, sabe? E a prefeitura tem enfrentado um problema muito sério com isso. Por quê? Porque nós somos uma cidade que está crescendo cada vez mais, a mão de obra diminuindo cada vez mais, né? Tipo, definhando, né? E nessa questão aí de infraestrutura, principalmente para as chuvas, nós somos de pés e mãos atadas, né? Para ser bem sincero, do ano passado para cá, nada foi feito. Nada, é zero. De infraestrutura, de bueiros, né, de drenagem, é zero. Isso para ser bem sincero, isso eu falo com o prefeito, com a Sandra, com todo mundo, né, e com o povo também que tem que saber disso.
Então, resumindo, né? Se você tem uma situação aí de risco perto de você aí, se enche de água aí na sua rua e vai para sua casa, você pode ter certeza que esse ano provavelmente vai ser pior ainda. Porque a prefeitura, nesse caso de infraestrutura, apesar que, não é, a gestão do Wagner, não defendendo, foi uma das únicas que mexeu e tentou melhorar debaixo da terra aí. É tanto que a gente teve muitas obras aí, né, de infraestrutura debaixo da terra que nunca mexeram e que foram mexidas nesse governo. Mas ainda falta muita coisa. Deixa eu só ver se eu entendi aí da questão do judiciário e da mão de obra. Sim. A própria prefeitura hoje sente essa necessidade de mão de obra, não consegue, e a partir do judiciário eu confesso que eu não entendi. Não, sim, porque quem determina, né, o que a prefeitura deve fazer ou não, muitas vezes é o Ministério Público. Entendi, Não aí é? barra. O que aconteceu? Não deixa seguir. Exatamente. Vamos explicar? Sim. Nós tivemos, né, um processo, né, no Ministério Público, fica à vontade, no Ministério Público, que o Ministério Público determinou que a Prefeitura de Ponte Nova demitisse, né, os contratados. Exatamente. E contratasse, né, quem fez concurso, quem Mas é isso concursado. aí, Babi, é nacional, tá? Isso aí vem da gestão, da primeira gestão do Wagner, né, não é nem agora dessa segunda gestão. Então isso aconteceu ali em 2000. Falar isso, senão o pessoal acha que é só Ponte Nova, né? Isso é nacional, tá? Isso aconteceu em 2020, ali, 2021, né, quando ele assumiu. Então ele teve que contratar somente quem fez concurso, né? E fez um concurso público agora. Foi quando o concurso que teve aqui em Ponte Nova? Foi passado, né? Teve um concurso público, então ele tem que contratar os concursados e aí, né, não pode ter contratado. Entendi. Foi aquilo que seu pai falou aqui, que o alguns Orlando foi secretário de obras e passou por isso também lá na secretaria. Mas na época dele ele ainda tinha a sorte de ter contratado. Sim. Né? Porque o contratado, a prefeitura, ela pode chegar junto no funcionário e falar, ó, se você não quiser, eu vou te mandar embora. E o concursado? Lá, né? E aí? Não dá pra você mandar embora. Então você pode abrir um processo... acho que notifica 1, 2, 3 vezes. Tem um processo administrativo. Então você sente que essa ineficiência que está pairando aí, infelizmente, nessa gestão, vem um pouco dessa questão. Exatamente. Falta de mão de obra, sabe? Nós temos falta de mão de obra não só nas ruas, né, com o pessoal que trabalha na semana, por exemplo, mas em todos os setores. Né? Nós temos defasagem hoje, por exemplo, né, de fiscais, né, do Código de Posturas aqui do município. Faltam, os fiscais foram aposentando, né? E agora a prefeitura precisa fazer mais um concurso para chamar essa galera. E por que você acha que nossa região está com esse problema de mão de obra, tanto na iniciativa privada quanto na pública? Na privada é o seguinte, falta qualificação. Não é? Tem muitas pessoas querendo trabalhar, como eu te falei, mas quando uma empresa precisa de uma pessoa boa, não é, que vai dar conta do serviço, não encontra. Tá? Então, eu acho que as pessoas esquecem que elas têm que se qualificar para trabalhar. Né? Ter uma carteira, né, de motorista, fazer um curso de computador, de computação, né? Essas coisas. E no município, é uma prova que se faz, a pessoa passou, é concursado, tem os benefícios de ser concursado. Né? Não é de qualquer forma que ela é mandada embora. Então, resumindo, ela pode fazer... Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Pelo amor de Deus. Ela pode fazer um corpo mole no serviço e que a prefeitura vai continuar a casa do mesmo jeito. Entendeu? É isso. Né? Infelizmente. Emerson, sobre a questão... Só fechar, temos casos aí de pessoas que o secretário falou que você vai para determinado lugar hoje. Falar, não vou. Entendeu? Isso acontece muito. Falar, não vou não. Tô passando um pouquinho de mal aqui, vou ficar por aqui mesmo. Nesse mandato. Ué. Nesse ano. Ué. Nesse momento que Ponte Nova tá teve mais caso aí no Demais, por exemplo, que o secretário teve que chamar a polícia, que o cara tava lá batendo o dedo lá e indo embora para casa. Então, resumindo, o cara tem que ser duro a esse ponto, de chegar, chamar a polícia para fazer uma ocorrência, para mostrar que tá errado, sabe? E isso chegou a sair na mídia? Não, isso não. Eu não estou falando aqui a primeira vez. Exclusivo. Exclusivo. É isso aí, gente. Nosso episódio 87 do Isso é Podcast, batendo um papo aqui hoje com Emerson Carvalho, que é vereador aqui na nossa cidade. Agradecer os nossos parceiros, Infornet, Medida Certa, Connect, MT Contabilidade, Mundial Center, muita festa, muita farra e Construbel, acabamento e construção. Emerson, voltando para a parte social,
que também envolve a parte de saúde pública. Nós estamos com um problema grave aqui na nossa cidade que acontece ali embaixo da Ponte do Triângulo. Né? As pessoas estão morando ali. E a Prefeitura de Ponte Nova até hoje não resolveu nada, porque a cada dia que passa aumenta, né, o número de pessoas. Né? A gente já teve algumas ONGs ali que fazem algum trabalho, mas não teve um direcionamento. Vai retirar dali, vai levar para um abrigo, vai fazer alguma coisa, porque do jeito que está ali, a cada dia que passa vai aumentar. Você já olhou essa questão? Você já conversou com o prefeito sobre isso? Sobre a questão ali da Ponte do Triângulo, né, embaixo da ponte que o pessoal está morando lá. Ô Toninho, nós podemos montar hoje uma mega casa de abrigo. Mas cada pessoa, ela deve ser convidada pela assistência social, e ela não pode ser obrigada a ir. Tá? Cada pessoa deve ir voluntariamente, ou seja, as pessoas da secretaria vão fazer o pedido para ela, falar, vamos, que nós vamos te internar, vamos te tratar, vamos cuidar de você. Mesmo que não tenha um internato aqui em Ponte Nova, nós vamos olhar na região para ver onde tem e vamos te levar. Ah, eu não quero ir não. Infelizmente, a prefeitura não pode fazer nada quando a pessoa fala que não quer ir. E isso acaba se tornando um problema sério, como você acabou de falar, não só ali, não é, debaixo da ponte, mas do outro lado dela também, sabe? Que os moradores, o pessoal do comércio daquela região ali, eu tenho um grupo com eles lá, e sempre estão pedindo para limpar, sempre estão pedindo para fazer alguma coisa, né, tomar alguma atitude. As lâmpadas lá não podem ficar queimadas porque, né, tá começando a ficar perigoso, né? E é realmente uma dificuldade social que a prefeitura encontra nesse caso, sabe? Porque não só essas pessoas, mas, por exemplo, idosos. De repente, 2 idosos envelhecem numa casa sozinhos e acabam não dando conta de fazer mais nada em casa. Se a prefeitura chegar lá e eles falarem que não quer ir, não tem como tirar eles, sabe? E aí tem que fazer um trabalho social por trás, né? Tem o pessoal da prefeitura, os psicólogos, o pessoal que acompanha, para fazer esse trabalho, para tentar convencer a pessoa de ir, sabe? Então, resumindo, né, não é tão simples assim acabar com esse problema, sabe? Sim. Como eu te falei, nesse caso aí a gente fica praticamente engessado. A única coisa que a gente pode fazer como vereador nesse caso aí é indicação para limpar o local, para arrumar, essas coisas, sabe? E a situação ali é muito complicada, demais, né? E do jeito que tá ali, né? Se continuar, vai mais gente morando ali e a situação aumentou mesmo. Aumentou. Tem umas carinhas novas porque eu moro do lado. Esses dias agora para trás fizeram uma limpeza lá debaixo da ponte, a Semana fez. Sim. Inclusive eu que pedi para fazer uma indicação minha, mas não adianta, né? É uma coisa que é enxugar gelo, né? Ou toma-se uma decisão nacional quanto a isso, né, para melhorar essa situação, ou então a gente fica engessado mesmo. Você consegue ousar a tentar pensar numa solução, porque como é que fala? O acolhimento. O acolhimento não, mas o compulsório não pode, então eu não... É realmente complicado, né? Não tem, vai ter que fazer uma questão para acolhimento ali, vai ter que fazer sim. todo um trabalho. Mas é que eu tô falando para você, tipo assim, não que falte o local deles ficar, Sim, sabe? eu acredito que não. Mas esse trabalho psicológico por trás, entendeu? Só que você não tá lidando com qualquer pessoa, né? Tem muitos que são viciados, né? Muitas pessoas que estão ali no efeito de drogas. Químicos. E quando o pessoal chega na prefeitura, são doentes, né? acabam não sendo bem tratados até às vezes, sabe? Vamos, né, torcer e rezar, né, para aquilo ali não, né, virar um ponto aí, né, de negativo aí para nossa cidade. Ou que a prefeitura tome uma decisão mais severa para fazer com que alguma coisa aconteça. Em falar em decisão mais severa, nós estamos vivendo aqui, né, hoje, né, nós temos aqui uma micro-região de saúde que engloba a cidade de Viçosa. Né? Viçosa é nossa cidade vizinha. E a saúde pública lá em Viçosa está um caos, Emerson Sempre Carvalho. esteve. Mas agora está um caos mesmo, com o fechamento lá de parte da UTI Mentira. do Hospital São Sebastião. A situação lá está crítica. Nossa. E aqui em Ponte Nova, né, nós temos, né, o Hospital Arnaldo Gavazza, que é a porta de entrada do SUS, e o hospital sempre está lotado. Os funcionários lá, médico, enfermeiro, técnicos e outros, né, trabalham lá duramente para atender todo mundo. Verdade. É gente, né, internado no pronto-socorro, é gente, né, na assistência em corredor,
essa é a situação do Hospital Arnaldo Gavazza aqui de Ponte Nova. E esse impacto lá em Viçosa vai... Esse fato lá em Viçosa vai impactar Ponte Nova. Como é que você está vendo essa questão? Você já tem um posicionamento? Você já está sabendo sobre isso? Tô sabendo sim, Toninho. Inclusive, a respeito da saúde, né? Eu, há algum tempo atrás, critiquei severamente o Hospital Arnaldo Gavazza, né? Que as pessoas estavam chegando para ser atendidas e, assim, ficando o dia todo para ser atendida à noite. Chegava de manhã, ficava o dia todo e era atendido 6 horas da tarde, né? E a qualificação de pulseiras também... mas com essas cobranças, né, e com tudo que tem sido feito lá, o trabalho do Hospital Arnaldo Gavazza ainda é referência e tem melhorado muito, sabe? Hoje, por exemplo, aqui em Ponte Nova, tem pediatra, né, no Nossa Senhora das Dores, atendendo emergência. Ou seja, isso facilita para que a fila do Arnaldo Gavazza diminua, né? Agora... Quanto à questão de Viçosa, não só Viçosa, mas me parece que tem outra cidade também, aquela cidade ali, Manhuaçu. Viçosa e Manhuaçu, que está com esse colapso aí da saúde. Não é? Isso é complicado demais, porque as pessoas de lá já estão começando a vir para cá. Não é? E a gente já não dá conta da região, que é muito grande. Aí você imagina a situação. Agora, é um problema nacional e estadual, não é? A saúde. Por quê? Porque a verba que eles mandam para o SUS sempre é defasada, sempre não bate, não é? Os hospitais aqui de Ponte Nova ainda conseguem se reerguer, se reestruturar, porque tem plano de saúde, porque tem verba de deputado, e isso acaba ajudando. A prefeitura também, que não ajudava antigamente, hoje ajuda muito os hospitais aqui, e isso acaba, sabe, ajudando muito. Essa questão da pandemia também, teve muitos gastos, mas acho que acabou ajudando muitos hospitais também, entendeu? Então, aqui em Ponte Nova, tem o Nossa Senhora das Dores, que estava no CTI, mas agora está respirando com facilidade, não é? E o Arnaldo Gavazza também, a gente tem um centro de saúde no Arnaldo Gavazza que só tende a melhorar, não é? Nós temos hoje ali, sendo construído do lado do hospital, um shopping, se vocês não sabem, né? Pode ser primeira mão para vocês saberem também. A partir do 4º andar até o 8º andar, será doado para o hospital o Arnaldo Gavazza. Ou seja, são 4 andares que vão dar mais um hospital maior do que o que já tem. Ampliação. A ampliação do hospital, ou seja, então só tende a crescer, sabe? Enfim, a gente espera que esse colapso, essa crise não chegue aqui, porque senão a gente não aguenta, nós, né? Corrupção da nossa também. Porque é uma situação muito complicada, né? Viçosa, inclusive, o Guti Santoro, coloca na lista aí, vamos convidar o vereador Daniel Cabral lá de Viçosa, que está cobrando muito aí essa questão da saúde lá, para ele estar aqui com a gente, né? Porque Viçosa e Ponte Nova são cidades unidas, né? Então, tudo que acontece lá, a gente tem que debater aqui, e o que acontece aqui tem que ser debatido lá também. A gente não sabe como é que tá a política lá também, né, Tony? Então é excelente você trazer um vereador para falar a respeito. Certeza. Porque... E o Daniel lá tem o mesmo perfil que o seu, usa muito a rede social, cobra muito, trabalha muito. Então, com certeza vai ser Eu já ouvi falar muito... uma conversa muito de extrema qualidade. Eu já ouvi falar muito que essa questão hospitalar depende muito de recursos de deputados também. E que a prefeitura lá não tem muito assim... contato com um deputado fixo que vai lá e chega e dá o dinheiro, entendeu? Então isso acaba prejudicando também. Essa situação da saúde de Viçosa, ela é antiga. Antiga, né? Muito antiga. Mas a situação da saúde lá sempre não, como o Babi disse, nunca foi boa, mas agora a situação tá crítica mesmo. Não há nada de ruim que não possa piorar. A gente não pode criticar um lugar que a gente não mora, né? Mas as informações que a gente tem de lá, né, é que a universidade é uma cidade diferente de Viçosa. Né? Viçosa muito mal cuidada e a universidade muito bem cuidada. É verdade. É isso. Emerson, tem informações ainda que a universidade vai fazer um hospital lá. Vai criar um hospital universitário, né? Estão em negociação lá sobre a questão. Que será assim, fantástico, né? Com certeza. Né? E isso, né, já podia ter avançado há muito tempo atrás, né? Porque, né, a gente tem como você falou, né, a Universidade Federal de Viçosa é uma referência aí no Brasil e uma cidade com problema grave de saúde pública para atender, né, uma universidade que tem 30 mil, 40 mil pessoas lá, é complicado, né? Acaba que fica parte da verba que vai, é muito
é muito custoso, né? Montar um hospital, então fica para folha de pagamento. Mas vamos ver as cenas desses próximos capítulos, vamos né? Rezar, né? E rezar e pra torcer não passar mal. que tudo dê certo lá. Nós vamos evitar passar mal, tá? Em Viçosa, né? E aqui em Ponte Nova, né? Como o Emerson disse, né? A gente graças a Deus, tem um trabalho aí, né? Muito bem feito aí nos hospitais aqui da nossa cidade. Emerson, infelizmente nós tivemos um fato lamentável aqui em Ponte Nova no último final de semana, que foi um assassinato lá na rodoviária daqui da cidade. Inclusive eu quero prestar aqui as condolências lá à família do Rafael, mais conhecido como Cachorrão, que foi assassinado aí na última sexta-feira lá na rodoviária de Ponte Nova. E a rodoviária de Ponte Nova está abandonada há muito tempo. Só que agora nós chegamos numa situação crítica, né? Sim. Tem uma morte na rodoviária, aonde as pessoas vão lá para pegar o ônibus e para viajar. Aonde que é lugar para acolher as pessoas, e a gente teve um assassinato lá. Você, como vereador, já teve alguma providência lá? Você já fez alguma coisa? Qual que é a sua posição sobre isso? Ô, Toninho, eu fiz, na verdade, há uns 2 meses, 3 meses atrás, as lâmpadas ao redor da rodoviária estavam praticamente todas queimadas, sabe? Fiz um vídeo cobrando, inclusive publiquei nas redes sociais, e cobrando Sinvalp, né? Trocaram as lâmpadas todas. São pequenas ações que parecem que são pequenas, mas que ajudam bastante, né, o local. A prefeitura, eu inclusive estive até conversando com a Sandra hoje a respeito da rodoviária, sabe? Para ver quais as providências que a prefeitura vai tomar a respeito. E ela me disse que foram instaladas lá, me parece que 12 câmeras de segurança que são interligadas com a Polícia Militar, né? Além de estarem ligadas na prefeitura, são interligadas com a Polícia Militar, né? E que infelizmente a prefeitura mesmo, ela não pode fechar o bar do cara que está lá. O bar do cara tem alvará para ser 24 horas porque é na rodoviária, né? Eles vão fazer uma reunião com a Polícia Militar e Civil para ver quais providências eles vão tomar nessa situação também, sabe? Principalmente essa situação da morte. Porque, né, tem que ser feito, né? A gente, né, rodoviária é lugar, né, para acolher as pessoas, né? Inclusive, né, imagina você que é pai ou mãe. Você manda seu filho lá para rodoviária, lá para pegar um ônibus para ir viajar, passear ou estudar, para onde for. E aí isso pode acontecer com o seu filho lá. Então é uma situação, né, crítica que tem que ser lidada com muito cuidado, né? Alguns meses atrás também, a rodoviária, o pessoal estava reclamando muito a respeito dos banheiros lá que estavam todos deixados, né? E hoje, inclusive hoje, eu pedi, né, para a Sandra para ver a respeito dessa situação dos banheiros, da limpeza da rodoviária, para o pessoal do demais ajudar, jogar uma água na rodoviária toda, limpar, deixar bem limpo, sabe? E ela me disse que os banheiros, inclusive a pessoa que estava lá tomando conta dos banheiros na hora, mandou uma foto para ela mostrando como é que estava a situação dos banheiros. E realmente os banheiros agora permanecem limpos, sabe? Pelo menos isso, né? Que não é nada demais. É obrigação da prefeitura fazer isso, deixar o banheiro da rodoviária limpo, né? E eu falei para ela também da segurança, né? E ela falou: Emerson, mas raciocina comigo. Como é que a gente vai colocar segurança lá e como é que o segurança entra numa briga dessa que teve lá, né? Eu falei: ô Sandra, mas você acha que não é o caso de colocar segurança armada, alguma coisa assim? Falou: mas beleza, tem segurança armada lá. Eles têm suas regras. O que ele ia fazer na situação dessa também? Então, resumindo, né? A gente chega numa situação tão complicada, né? De uma morte dessa que teve lá, que até a própria prefeitura, às vezes, fica assim, se perguntando o que vai fazer. Acho que a gente, tem certeza que tem que ser feito um trabalho conjunto aí, né, entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura, coloca a Justiça no meio também, porque não pode, né, uma cidade do porte de Ponte Nova, Toninho, referência na nossa região, ter uma rodoviária naquela condição. Eu vou te falar assim, vamos supor, Emerson, você é o prefeito, o que você faria com a rodoviária hoje? Né, o que você mudaria? Eu tiraria a iluminação que tem lá, colocaria uma outra iluminação para deixar bem claro, bem transparente, sabe? É uma ação. É uma ação, né? Mudar a iluminação, mudar a cara da rodoviária, pintar, deixar mais bonita, não é? Para receber o pessoal que passa lá, para receber o pessoal de fora. Enfim, conversar com o pessoal dos bares também, melhorar a situação dos bares, sabe?
para ser atrativa mesmo, Sim, né? para acolher, né? Para acolher mesmo, porque da forma que tá lá não tá acolhedora, né? Você acha que vale a pena ter um posto policial lá? Vale demais, velho. Né? Eu acho que isso é o mínimo, né, que deveria ter, né? Agora, o efetivo da Polícia Militar aqui em Ponte Nova, ele tá muito aquém do necessário, sabe? E de repente se coloca um posto da Polícia Militar lá, mas não fica ninguém, então não adianta também. Sim. Né? Então, resumindo, sabe? Mas as suas ideias aí são fenomenais, sim, né? sim. Iluminação, Clarear a pintar o rodoviária, lugar, deixar mais bonita, deixar né? mais aconchegante, né? Cadeira nova, iluminação, isso tudo aí vai ajudar, né? Não é uma promessa de vereador, viu, Toninho? É só uma ideia que, só uma ideia. se eu fosse prefeito, né? Eu faria conversar isso, né? com os donos lá dos bares, né? E revitalizou a rodoviária Velha, né? velha Sim. e deu outra cara. De Você vê repente, que o fazendo essa ambiente- revitalização na nova também. Isso aí. ficou um outro Só lugar, que isso um tem novo que sair do espaço. discurso e ir pra execução, né? Porque né, a situação lá tá muito complicada. De repente é igual, por exemplo, eu tenho uma parceria, como eu falei no início das parcerias com deputados, essas pessoas, né? Tenho uma parceria muito grande com o deputado Adriano Alvarenga. De repente pedir ele uma verba destinada exatamente para isso, entendeu? Para Ótima fazer ideia. essa reforma da rodoviária, né? E não esperar tanto da prefeitura, porque de repente não tem recurso também. Então, Sim. se o deputado falar, o recurso é para isso, acabou. Mas como eu falei, né? Eu acho que tem que ter uma luz. ação Ué. rápida, Sim. né? Porque É a né, porta nós, de entrada da nós cidade perdemos, também né? pra muita gente. Nós perdemos uma vida lá. Vamos cobrar e se acontecer, depois eu vou gravar um vídeo para vocês, hein? Com Isso certeza. E aí, Emerson Carvalho, você entrou na política, é vereador da cidade, e eles falam que política é igual cachaça. Quando você entra, não quer sair mais. Emerson vai ser candidato à reeleição? Candidato à reeleição. Agora que eu entendi. Eu acho que é você isso, entendeu, né? É claro. Política Quando você- é igual cachaça. Quando você começa a tomar, você não quer parar mais. Ó. É assim que acontece com você, Dani? Não, eu não bebo, né? Eu não bebo e também não tô na política. Então não é comigo. Emerson vai ser candidato à reeleição? Ai, Toninho, você é candidato à reeleição, mas não é questão de vício com a política, não. É para continuar ajudando mesmo, né? Contribuindo com a cidade. E esse papel que a gente tem feito aí, sabe? Cobrando e mostrando as ações. O vereador não tem que ficar aparecendo com videozinho na rua aí, não, sabe? Eu acho que isso aí é... eu vou aparecer com um problema... Pô, se eu for aparecer com um problema que tem na rua aí, eu vou aparecer toda hora. Porque tem muito problema, entendeu? Eu acho o seguinte, a gente pode mostrar o problema, igual, por exemplo, eu gravei um vídeo essa semana falando a respeito da acessibilidade ali. Cara, eu me coloquei no lugar de um cadeirante. Ele não consegue passar ali perto do ponto frio, na Praça de Palmeiras descer ali, pegar o outro meio fio. Não tem jeito. Então são algumas coisas assim que a gente tem que mostrar, mas tem que ir lá e falar o que nós vamos fazer com isso aqui? Cobrar por isso, até acontecer, entendeu? E aí, sobre as eleições de 2024, né? Você vai ser pré-candidato, né? Porque candidato é só lá na frente. Mas, né, as conversas aí em torno aí do Executivo Municipal já estão, né, avançando, né? Já estão avançadas em alguns momentos. Inclusive, eu vi uma matéria do jornal Líder Notícias, onde o vereador Guto Malta disse que desistiu da candidatura. Você tá com ele lá na Câmara lá. Quando ele esteve aqui no Isso é Podcast, ele não falou nem que sim, nem que não, que seria candidato. E agora ele falou que desistiu. Você acredita nisso? Você acha que o Guto não vai ser candidato? Toninho, o Guto, cara, ele é um cara politiqueiro demais, né? Você sabe como é que é. O Guto é politiqueiro, que eu digo assim, não pelo lado ruim, né? Mas ele é malandro na política, né? Tipo assim, já antigo na política e já passou por muita coisa na política, né? Então, eu não posso te afirmar isso, né? Seria bacana perguntar isso pra ele novamente, né? Mas ele falou pra gente lá na Câmara que não vai ser, né? Alegou problemas familiares, falou que a família não quer e ele também prefere voltar como vereador, né? E que nesse momento ele desistiu mesmo, entendeu? Mas como a política é cheia de novidades, né? A gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer. De repente, lá na frente, na hora de se inscrever mesmo como candidato, ele entra, né? Tudo pode acontecer até o dia até o dia final, né? Até o último dia de inscrição lá para candidato. E sobre, Se pode. e sobre o cenário, Emerson, você hoje, né, tá na base de apoio aí do prefeito Wagner Moll. O prefeito não pode ser candidato mais. Sim. E aí já corre nos bastidores, né, quem que ele pode apoiar, né, para ser
né, ser o sucessor aí na prefeitura de Ponte Nova. Então nós temos ali a vice, né, Valéria Alvarenga, que é a vice-prefeita, mas praticamente hoje não, né, atua mais no governo, né, deixou, né, o governo, foi secretária, né, alguns anos atrás, mas hoje, né, está praticamente, né, fora aí do governo aí do prefeito Wagner Moll, e ela, né, teve aqui também não falou se ia ser candidata ou não, mas ela é um nome, né, ventilado aí para a disputa. Tem também o Dr. Milton, que tem uma ligação muito grande aí com o grupo, né, que apoia aí o prefeito Wagner Moll, né, o José Bueno lá do hospital, o Carlos Bartolomeu e outros. E também a Aninha de Fisica, que é aliada do prefeito Wagner Moll há muito tempo. Como é que você vê esses nomes aí? Quem que você acha que o Wagner vai apoiar para a disputa? Ô, Toninho, tá muito cedo ainda para falar quem que ele vai apoiar, né? A gente não sabe, na verdade, como eu te falei, tudo pode mudar da noite pro dia, né? Como você mesmo disse, ele tem a Valéria, que agora realmente está um pouquinho afastada, mas está sempre com a gente, né? Sempre quando tem alguma reunião ela está lá, que foi aliado do Wagner até então, né? E tem o Dr. Milton também, que está chegando aí, né? Como um nome bom para ser candidato, né? Mas o Wagner ainda não chamou ninguém para reunião e falou assim, não, vamos apoiar o fulano de tal comigo, entendeu? Não, eu vou apoiar o fulano de tal. Ainda não teve essa conversa final decidindo quem que ele vai apoiar ou não, quem que ele quer que seja eleito ou não, né? Eu acho que é importante dizer, né, que o candidato que ele apoiar terá essa força, né, da prefeitura, que não deixa de ser uma força gigante, né? Mas vale lembrar também que vai depender muito de como ele vai entregar o governo, né? Agora, nesse momento, como eu te falei, está difícil. Mas daqui a 1 ano e 3 meses, a gente não sabe como é que vai ser. E sobre o cenário, Emerson, nós temos aí outros nomes, né? O Léo Moreira, né, que foi vereador, foi candidato, né? É um nome aí que pode vir aí para a disputa. Temos aí, né, o próprio Guto, que falou que não vai ser candidato, mas eu acredito que ele vai ser candidato. Nós temos aqui o Orlando, né, que esteve aqui e não descartou ser candidato a prefeito. O Zé Roberto, vereador, né, que está lá ao seu lado, ele colocou seu nome à disposição, né, nos bastidores. Tem aí também o nome do Dr. Wellerson, que é o atual presidente da Câmara. Nesses nomes aí, o que você acha desse cenário? O que você aposta aí para 2024? Eu acho que no meio disso tudo aí nós podemos ter muitas surpresas ainda, né? Pode ser que pinte algum nome aí que a gente nem está sabendo. E que pode ser forte também, pode acabar sendo eleito, né? Enfim, o povo hoje não está bobo, o povo está muito esperto, né? Tanto que nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara. O pessoal sabe em quem votar e por que está votando, né? Então, resumindo, nada definido. Né? Todos os nomes que estão aí, não tem um que você fala assim, fala esse vai entrar e está eleito. Não, né? A política, o cara tem que entrar, falar que é prefeito, falar que é candidato, um pré-candidato, mas mostrar o que ele quer para a cidade. Mostrar as propostas, né? Por que ele está vindo, né? Por que ele quer vir e quais os benefícios que ele quer para a nossa cidade. Onde ele acha que está faltando alguma coisa, onde ele acha que a gente, como a gente comentou de vários assuntos aqui que precisam de uma atenção especial, né? Onde ele vai se encaixar nesse padrão de prefeito para melhorar essas situações que a gente precisa tanto na cidade. É verdade, né? E vamos aguardar, então, 2024 tá chegando, tá, Babilessa? Nossa, 2024 não tem jeito mais pro meu pai. Tem viagens marcadas já. Não dá. Se Orlando for candidato a prefeito de Ponte Nova, você vai estar lá balançando a bandeira. Não, tô fora. Faço E muitas oposição. muitas surpresas podem vir também como vice, né? Tem muitas pessoas aí que podem aparecer como candidato e podem trazer um vice que a gente tá nem esperando. E no meu né? ponto de vista... Toninho, você vem... E no meu ponto... Não, eu não. No meu ponto de vista, depois você pega esse tempo lá e manda pro seu pai. Orlando é um bom nome para disputar aí a prefeitura de Ponte Nova. Tio Alisson, dá uma boa noite aí pro pessoal. Hoje você tá caladinho, tá tudo bem aí? Tá bom.
todo um papo quente aqui, ele fica mais calado. Mas não, é porque a política de Ponte, como eu sou de outra cidade, eu fico meio perdido, assim. Ô, Tim, se meu pai candidatar, você vai ter que passar seu... Transferir o título pra cá, né? Ué, Babi, a gente pode pensar. Não vou precisar te contratar, meu filho. Vou precisar contratar Gujo, vou precisar contratar Tony. Bora aí, Tony, já estou contratado. É lógico. Ô, Emerson, vamos sair agora aí da política e vamos falar sobre comunicação. Ufa. Hein? Vai respirar agora, né, Babi? Deixa eu entrar leve Mas na comunicação, pode, descontrair, fica à aí vontade. depois Eu gosto muito de política, cara. Eu acho que, tipo assim, a política... Tem muita gente que detesta a política, né? Fala assim, não, político não, mexe com isso não. Mas, cara, mal sabe eles que a política move o mundo hoje, não tem jeito. Né? Tipo assim, o que nós somos sem política hoje? Eu tenho a esse política, defeito também. você tá doido, a política move tudo. Hoje, eu dentro da política, eu vejo, falo, cara... Bom, Emerson, Eu tenho esse o defeito negócio de não é a gostar, que eu quis política, dizer. É o político. É. É o Não, mas é o político. ser humano, né? O ser o humano. político, não é a política. Em tudo. Mas eu acho que as pessoas têm que se acostumar mais a ficar por dentro do político e da política. Eu acho né? também. Do político e da política. Se as pessoas ficarem mais por dentro de tudo isso, você pode ter certeza que daqui pra frente nós teremos candidatos só topzera, porque vão saber votar, vão saber escolher, não é? Discutindo ideias, né? Envolver mais, né? Exatamente. Isso é importante, Exatamente. né? Para o processo democrático. Então deixa eu lançar a light pra ele continuar Bora. lançando as Deixa eu bravas. tomar uma água aqui. A light é simples. Eu gostaria de entender, eu acho que eu gostaria de fazer essa pergunta pros dois, porque eu acho que você também tem isso. A voz do comunicador, ela é trabalhada ou ela nasce? Também gostaria de depois sua opinião. Eu acho que a pessoa já tem um timbre, né? Já nasce com aquilo ali, sabe? Mas se adequar, colocar a voz no lugar certo, na hora certa, isso leva tempo, né? Não é para qualquer um, né? A técnica vocal, ela vai se aprimorando com o passar do tempo, né? Tanto que, eu, por exemplo, né, eu sou locutor, radialista, não é? E animador de rádio. Então são 3 coisas diferentes. E DJ é outra coisa mais diferente ainda, não é? Então, quando você está tocando em festa, você tem que fazer uma locução de um jeito. Quando você está fazendo uma gravação de um comercial, até mostrei para vocês ali, da Itatiaia, né, antes de entrar no ar. E depois, no final, ele vai fazer uma locução aqui, ó. É uma gravação de um jeito. É. Você está fazendo uma locução, por exemplo, em um evento, né? Você é o cerimonialista. É completamente diferente. Então, você tem que se adaptar a certo tipo de... E aqui você tá falando diferente. Tô Tá. sendo muito natural aí. Exatamente, assim, não tô falando assim, aqui Sim, você tá sim. sem puxar, igual quando você mostrou pra gente fazendo propaganda, foi um jeito, aqui é sim. outro. Não, é porque Então quando... você sabe pontuar e a hora certa de colocar a voz certa pras coisas certas. É verdade. Por exemplo, né, tem a questão da rádio, né? BHFM, né? É diferente. É totalmente diferente. Líder FM! Outra coisa, gente, a voz desse É outra homem. coisa não, eu quero a sua opinião. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar da voz dele. Emerson, gente, tem uma voz diferenciada. Tanto que eu chamo ele de sensação por causa disso, que ele é o locutor sensação. A voz dele é diferenciada. Tanto que é diferenciada que ele, né, rodou aí para todos os lados e todo mundo sabe, quem já ouviu, na hora que ouve de novo, não esquece. A voz dele é diferenciada. Inclusive, hoje, muitas publicidades da Itatiaia, que é a maior rádio de Minas Gerais. Do Brasil. A maior do Brasil hoje. Com certeza. Tem a sua voz. Eu acho que cara, direto, pessoal, sabe? Porque eu fiz muitos amigos lá em Belo Horizonte, né? Sim. E não só lá, mas eu recebi convite de São Paulo, também do Rio de Janeiro, para trabalhar lá em rádio. Só que não tem meu interesse é zero. Eu gosto de Ponte Nova. É zero. Eu quero ficar aqui. Eu gosto de Ponte Nova, exatamente. Agora você vai fazer a pergunta para mim? Vou fazer a pergunta pra você, Tony Carvalho. Nasce ou tem como exercitar e ser um comunicador? No meu caso, eu acho que eu não nasci com a voz. Não, mas você tem um jeitinho, né, Doninho? Não, mas o jeitinho, isso aí também foi criado durante o tempo, né? Exercitar. No meu caso, eu acho que eu não nasci com a voz para ser locutor. Né? Eu consegui, né, se adaptar durante, né, o tempo. Né? Eu comecei, né, fazendo programa de esporte, né, uma coisa assim bem leve, né? Eu falava muito pouco, né? Depois que eu fui, né, avançando
até chegar a falar na Líder FM, porque a Líder FM hoje aqui, né, a rádio que qualquer radialista quer falar, né, A Líder, Emerson? né? Então, até chegar lá demorou um pouquinho, mas eu acho, né, por mim, né, eu não nasci com a voz para ser locutor, né, porque, olha a voz de Emerson, é totalmente diferente. Eu consegui me adaptar ali durante o tempo, né, foram 16 anos, né, então foram dá pra ficar bom muito com tempo. 16 anos. Mas eu quando eu comecei, né? Você pega, não vamos só comparar aqui as vozes, né? Sim. Você tem a voz de Emerson, você tem a voz de Vicente de Freitas. Sim, diferente. Aí você tem a voz de Luciano Duarte, que é um outro locutor lá da rádio. Aí você vai ali pra Rádio Ponte Nova, Júnior Correia. Diferente. Tem né? Eles têm já nasceram com a voz. Eu não, eu fui adaptando ali durante o tempo, né? Eu nunca tive uma voz assim forte, né? Uma voz pujante, né? E já eles não, eles só quando abre a boca o pessoal já mas eu ia falar que eu trabalhei lá na Rádio Mariana também, Mariana FM, quando tava começando. Esqueci de falar ela, pulei ela. E lá é o seguinte, eu não tinha técnica nenhuma, era zero, mas eu tinha a voz, né? Sim. Aí eu chegava, impunha a voz ainda mais, né? Pra falar bonito pra todo mundo. Só que a técnica era zero. E aí com a técnica eu fui aprimorando com o passar do tempo. Porque eu acho que a questão dele é essa, né? Ele sempre teve uma voz muito forte. Eu não, eu nunca tive uma voz muito forte. Então eu tive que ir, né? Quebrando o galho ali. Faltava o locutor, ia lá, Toninho. Faltava. Você prepara, como que é? Nada. Você tem um exercício vocal? Nada, já chega já detonando, já não... Antigamente preparava, entrava, fazia um exercício, né? Pra entrar no ar. Tinha algumas rádios que ia uma fonoaudióloga pra falar a respeito disso, que você tinha que fazer exercício antes de entrar no ar, mas isso aí, né, dependendo do horário, dependendo da correria sua de chegar na rádio pra fazer muita coisa, você acabava não fazendo nada disso nada. Ô Emerson, você tem quantos anos de radialista? Toninho, deixa eu fazer as contas aqui. Precisa de falar a sua idade. Não, tranquilo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a idade também, não, senhor. Mas eu comecei no rádio com 16 anos. Sim. Hoje eu tenho 44, faz as contas aí. Vamos usar a calculadora. 28. 28 anos de Eita. rádio. E aí, Emerson, 28 anos de rádio, muita coisa mudou. Ixi, E a inclusive o carreira, isso aí que eu já ia perguntar. E a carreira do radialista hoje está muito defasada. A cada dia que passa, né, a renovação fica mais difícil, né? Se a gente pegar aqui em Ponte Nova mesmo, a renovação aqui é muito baixa. E a carreira do radialista, cada dia que passa, está defasada. O que você acha que acontece? Você acha que isso, sua opinião, é sobre a questão dos donos de rádio? Ou é porque, né, o rádio hoje não é um veículo assim tão rentável? Qual que é a sua opinião? Cara, nós temos um sindicato, com todo respeito da palavra, não é um sindicato vagabundo. Não é um sindicato que é comprado. Hoje os donos das rádios gigantes pagam valores para o sindicato, né, para ele existir, porque ninguém quer ser filiado também a sindicato mais, né, na questão de radialista que eu tô falando, tá? E o sindicato acaba não vestindo a camisa dos radialistas, né? Então, defasado, completamente fora do padrão. E, como eu falei, desde o início que eu comecei no rádio, eu sempre procurei fazer outra coisa além do rádio, né? Porque já não dava. Então, hoje em dia, por exemplo, cara, pro cara ser radialista, ele tem que ser um louco da cabeça, sabe? Tem que ser doido, né? Aqui em Ponte Nova, por exemplo, a Rádio Líder, ela paga por hora trabalhada. Isso, se a gente for analisar bem, é completamente fora do contexto, né? Quais são os valores? Você quer que eu fale mesmo, Tony? Claro. Ó, a Rádio Líder hoje, pra mim que trabalha 4 horas, eu não trabalho no sábado por causa das festas que eu faço, né? Eu ganho R$808. R$808. O que você faz com R$808? Menos de um salário mínimo. Hã? Gosta muito, né? Eu gosto e eu acho que o rádio me ajuda a dar o recado, me ajuda a estar próximo da turma. E quando eu estava fora, eu voltei tem uns 4, 5 meses agora. Quando eu estava fora, o pessoal me parava na rua e falou: Emerson, pô, e o rádio, cara? Você não vai voltar, não? Sabe? Então eu fico, se eu estiver fora do rádio, eu fico devendo isso para as pessoas, né? De estar lá, sabe? Então, na verdade, não é pela rádio. E nunca foi pela rádio que eu tô lá. É sempre por mim e pelas pessoas que me ouvem. Pelo público. Né?
E aí, sobre rádio aqui em Ponte Nova, Emerson, você estava na Rádio Ponte Nova antes da disputa eleitoral de 2022, né? Uhum. Você estava na Rádio Ponte Nova. E aí você, né, se desvinculou ali, né, porque o radialista, né, tem que deixar o veículo de comunicação para ser candidato a vereador, e você foi candidato, né, venceu as eleições, e quando acabou a eleição você fez o certo, retornar para o seu trabalho. Mas aí você não continuou lá na Rádio Ponte Nova, o que aconteceu? Então, eu tinha um acordo verbal com o Sérgio, né, que é proprietário da Rádio Ponte Nova. E aí, quando eu saí, falou: Sérgio, ganhando ou perdendo, né, eu tô de volta, né, daqui a 3 meses, eu acho. E você pode contar comigo? Não, estão fechados? Estão fechados. Beleza. Aí quando eu ganhei, aí quando eu fui procurá-lo, ele falou: Emerson, eu não quero misturar política com rádio, não, sabe? Só que, tipo assim, pra mim, nessa decisão, ele foi um bobo, né? Por quê? Porque eu ganhei para vereador, seria uma força a mais para levantar o astral da rádio dele como profissional e também como vereador, né? E jamais usaria o microfone para me beneficiar de alguma coisa como vereador, né? Então, na verdade, nessa decisão dele, ele foi muito bobo, digamos assim, né? Porque se continuasse lá, tinha muito mais a envolver a rádio dele, ajudar a rádio dele do que fora dela, né? E aí você retornou, né, para a Rádio Líder com o Leandro Torres. Como é que foi o retorno? Tipo assim, eu sempre tive, independente de salário, né? Independente de salário. Você sempre teve uma relação boa, né? Tive uma relação muito boa com o Leandro, né? Com todos eles, inclusive, eu não fiquei nem chateado com isso também com o Sérgio. Cara, se tem uma coisa que eu não consigo, é guardar mágoa, ficar chateado com os outros, sabe? Eu posso ficar com raiva agora de você, mas daqui a pouco passa e vambora seguir na vida e deixa o pau quebrar, né? Então, não tem mágoa nenhuma do Sérgio, e com o Leandro também sempre tive uma relação muito boa. Nunca precisei levar ele na justiça nem nada. Sacanagem. Seguiu a vida. Foi uma ameaça? Seguiu a vida. Por enquanto eu não levei na justiça, não, né? Leandro Torres. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leandro, pra toda a equipe lá do Grupo Líder, Irani, né? Que dia que é seu Pra aniversário? nossa Marilda. O meu é dia 8 de junho. Mandar um abraço aqui pra Marilda, que trabalha lá, pra Se eu for fazer uma Janaína. festa, eu vou convidar vocês, E né? pra toda a Pra fazer a equipe. cobertura lá. Opa, Isso aí. E pra toda a equipe lá do Grupo Líder de Comunicação. De vez em quando eu vou lá visitar o Leandro, né? Bater um papo com ele. É muita história pra contar. Tô vendo vocês estão rindo, se olhando, é muita história mesmo, tá? Nossa Senhora. Porque vocês parecem que estão rindo de coisas que eu tô rindo sem entender. Ai, meu Deus. É muita história. Não Depois quero nem saber, viu? nós vamos nem saber, fazer tá? um podcast aqui com o Leandro. Nossa. Vamos trazer ele. Pra Mas ele é uma pessoa, tipo assim, né? Claro que falta valorização profissional, mas é uma pessoa incrível. Você Com tomar certeza. cerveja, você bater papo com ele, é uma pessoa assim, fora do comum, sabe? Pessoa muito bacana. E aí, Emerson, o rádio, né, agora em 2023, tá passando, né, agora não, né, de alguns anos pra cá, né, tá passando por uma crise financeira também, ainda mais com Danada. o crescimento da internet, né, a gente vê algumas rádios aí que fecharam, estão com algumas dificuldades, né, a internet, né, tá tomando conta, com outro formato, né, com plataforma de streaming, né? Hoje, né, a pessoa não precisa mais ouvir a rádio para ouvir, né, a música lá do Raça Negra, ela vai lá no Spotify e assiste. Ela hoje não precisa mais ficar ligado na rádio para assistir, para ouvir uma entrevista. Sim. Ela pega o podcast lá que a pessoa foi no podcast, o podcast está lá disponível 24 horas para ela escutar. Como é que você está vendo a questão do rádio agora, com essas mudanças todas? Eu não acho que o rádio ele tá defasado. Eu acho que o rádio está evoluindo. Só que tem muitas pessoas que não sabem aproveitar da evolução do rádio, não é? A evolução do rádio hoje passa pela internet, cara. A líder tá defasada. Não é? Eu falo isso aí com o Leandro todo dia. Não é? Eu não tô falando aqui, mas eu falo com ele também. A líder já era para ter programas já sendo transmitidos, né, 24 horas, não é? Programas, pessoas para editar os programas e colocar partes dos programas, como vocês fazem aqui no Isso é Podcast, todo dia, não é? Eles podem vender o espaço de propaganda no rádio e esse espaço também fora do rádio, né? Mas isso passa também pela valorização profissional, véio. Ou seja, como é que eu vou ficar lá aparecendo no vídeo
da emissora e vou ganhar só como locutor e uma mixaria danada. Né? Então, resumindo, o rádio só não tá melhor para quem não soube evoluir com a internet. Não é? Tem a Jovem Pan, que é um bom exemplo, né? Cara, A Itatiaia. não é só isso. Nós temos emissoras aí, não sei se é a Jovem Pan, não sei se é CNN, que é só na internet. Cara, e toda vez que você vai lá, tem 100 mil pessoas vendo. Audiência altíssima. Não, o podcast começou na Jovem Pan, assim, É. né? Não chamava podcast. Sim. Não chamava, né? Sim. Então, resumindo, sabe? Tem pessoas que não sabem trabalhar com a internet e o rádio ao mesmo tempo. E isso realmente vai acabar mesmo, hein? Porque, pô, o cara quer ouvir o rádio hoje, mas como é que tá lá no estúdio, hein? O que o locutor tá fazendo lá, né? E Será? quer ter o registro pra ver em Lógico. outro momento, com a liberdade de poder assistir num lazer, ouvir, arrumando casa, que eu falo que o mais legal é isso. Sim. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Ouvir Ou até um bom 3, programa. 5, 10. Exatamente. É a liberdade. Mas e as aí o que pessoas acontece? precisam de liberdade e tempo. É obrigação da rádio oferecer isso pro ouvinte. Eu acho também. Sabe? Então, tipo assim, se você não oferece, você tá ficando pra trás. Né? E assim, se tem outras pessoas fazendo, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, tem tudo lá pra fazer, importante cara. que tem muita gente que assiste, né, o Isso é Podcast. É importante a gente dizer isso aqui, aproveitar o que a gente está falando aqui do rádio e falar a respeito disso também. Empresas, valorizem os seus funcionários. Não é? Você tem um funcionário bom aí, valoriza ele. Porque, como a gente falou aqui também, está muito difícil encontrar pessoa qualificada para ocupar algum cargo da empresa. Não é? Você acha, né, sem querer me gabar de nada, o Toninho também pode se colocar nesse lugar. Você acha que, não é? Se eu não gostasse de Ponte Nova, se o Toninho não gostasse de Ponte Nova, você acha que alguma rádio aqui teria profissionais assim para trabalhar? Você acha que a gente não fosse apaixonado com Ponte Nova? Não teria nunca. Nunca. A gente não tava aqui, ué. Não, e você vamos pegar aí dos últimos anos pra cá a renovação do rádio aqui de Ponte Nova. Né? Tem eu, né, que vim de lá, mais quem? Renovou mais quem? Acabou, aí, né, Teve tem... eu que cheguei porque eu tô aqui, mas eu você queria ficar aqui, já né? tava, né? Tô falando de renovação, de quem Tem começou, não, né, aqui, né? Acho que não... Né? Nós não temos locutores começando, iniciando no rádio mais. Acabou, ué. Você acha que vem o projeto do podcast vem também para mostrar uma renovação do rádio ou você acha que Não é- descola muito? Eu acho que descola, né? Eu acho que a imprensa tradicional, né? Já até falei isso, eu acho que a imprensa tradicional está desconectada das pessoas. Sim. Então eu acho isso. Eu acho que a internet, né? Os programas de internet Sim. estão muito mais conectados com as pessoas porque mostram o real. Por exemplo, você está aqui hoje, a gente está batendo um papo aqui, né? Tem vários assuntos que você falou aqui hoje que na imprensa tradicional você não ia falar. Não, sim, com certeza. Cara, e olha que bacana aqui o nosso bate-papo, né? Eu acho super fantástico, muito gostoso, descontraído, não é? E por que não fazer isso no rádio também? Não é? Sim. Por que não chamar as pessoas para esse podcast no rádio também? Né? E como um quadro, porque você pode trazer tantos outros Exatamente, quadros exatamente, que, mas- né, até... Tem que abrir a mente para fazer isso, porque senão não vai. que é projeto de podcast, a gente já conversou sobre isso também, trazer outros quadros, por que não? Você tem estrutura ali, então eu A não gente tava consigo falando, entender. a gente estava falando disso agora antes de entrar no ar aqui, né? A gente estava falando a respeito disso, né? Por exemplo, a pessoa ela não valoriza o profissional, né? E aí, o Toninho acabou de falar que também as profissões vão acabando. Sim. Né? O radialista, por exemplo, daqui a pouco você não vai achar mais gente para trabalhar lá. A não ser que o cara seja muito inteligente, fala assim, poxa, eu vou ter que valorizar o cara, vou dar mais um salário para ele aparecer na internet. Aí sim, vai aparecer muita gente. Mas se não for atrativo, como é que vai aparecer? Emerson Carvalho, direto da Rádio Líder de Ponte Nova, para o Isso é Podcast, vai fazer uma locução agora. Ó, E a locução vai ser a seguinte: Isso é Podcast, o podcast da Zona da Mata, ao vivo, toda quinta-feira, às 19h30, batendo um papo leve, descontraído, doido sem isso tudo, roteiros. Toninho? Você quer gravar isso tudo Não na é cabeça? entrevista. Pode, fica à vontade. Pegou? Peguei. Isso é podcast, toda quinta-feira, ao vivo,
o bate-papo leve, descontraído, sem roteiros, porque não é entrevista. Aí você pegou. Ô, gente, 7 o e meia, efeito você aqui fala por minha também. conta, se não ficar legal, Você nós vai estamos falar ao vivo, o né? dia, o horário, que é o podcast da Zona da Mata. O bate-papo leve, descontraído e sem roteiros. Você quer que faz uma locução assim? Não é entrevista. Como na Líder, como na Itatiaia, gravação Aonde Não, comercial. como contratante, ele tá te contratando, Ah, tá. ele só não tá te pagando. Amigo. Aonde você quiser. Contratante. Então fala de novo o texto aí, desculpa. Tá? Só Vamos pra lá me pro contratar. texto. Isso é podcast. O podcast da Zona da Mata toda quinta-feira, Ah, não, às escreve isso aí, não. Escreve isso aí, 19h30. não Não, tem escrever não tem graça. Então tá, deixa eu falar então, vamos Vai lá. lá. Posso ir? Posso ir, produtor? Pode ir? Isso é podcast. Toda quinta-feira, às 5... Às 19h30. É isso mesmo, não tem problema não. Mas Isso é faz- podcast toda quinta-feira, às 19h30, ao vivo. Vou deixar mais fácil. Só no final Tá você fala muito assim. sensual. Não, então vamos falar mais alegre, né? Pode falar mais Não, alegre. alegre tá, mas tá sensual também. Vai mais Mas você alegre. não gostou, não? Eu gosto. Isso é podcast toda quinta-feira, às 19h30, ao vivo. Não é entrevista. Aí fica mais Ah, fácil. ficou tranquilo, beleza. Pode ir de novo? Pode ir, produtor? Pode ir? Vamos lá? Pode olhar para essa câmera aqui? Isso é podcast. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Não é entrevista, é um bate-papo descontraído. Aí. É isso aí. É, eu falei. Você preferiu ser só? Não é isso. Não é isso. É porque eu não esperava. Eu assustei, porque eu não esperava que fosse dessa forma. A voz dele. Pode ser de várias formas, né? É, a Nossa, voz é dele, chocante. ele consegue fazer a Não. diferença. Uai, ele mudou. Enquanto eu tô aqui hoje, ele já mudou Você várias tem vezes. que ver quando, Você percebe? É intencional? Não. Vai, né? Hoje Flui. foi muito natural aqui. quando ele estiver fazendo locução ao vivo lá na Líder FM, vou te levar um dia lá pra você Ah, me ver leva. o alto astral que ele coloca O ambiente na voz. fica, né? Ele é diferenciado. Você falando lá na câmera assim também? No Na microfone? câmera, os microfones lá são muito ruins, sabe? Ah, A voz não sai boa, Engraçado não. como é que a voz passa emoção, igual, por exemplo, você é cruzeirense, eu também. A gente assiste jogo da Itatiaia, você fica a ponto de infartar com aquele É verdade, é verdade. Entendeu? Sai gol toda hora. Emocionante, interessante né? seu ponto de vista. Eu nunca tinha parado pra Ô, pensar. É, ué. Ô Emerson, saindo agora do mundo aí do rádio, vamos falar sobre o entretenimento, né? Você trabalha como DJ aqui também na nossa cidade. Como é que você entrou aí nesse mundo? E como é que é essa função que também é muito difícil, né? Hoje nós temos aí milhares de músicas. Você chega na festa, né? Aí você toca uma música e vem um de lá, toca aquela. Sai de novo, toca não sei qual. Ou toca de novo. Ou toca de novo. Como é que você entrou nesse mundo aí do DJ, do entretenimento? Cara, eu entrei porque, primeiro que eu gosto de música demais, né? Como eu trabalho em rádio, a gente tem que agradar todo mundo, né? E por necessidade também, né, Toninho? Para você juntar uma coisa na outra. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, a gente precisava se virar nos 30, né? Eu falei da dificuldade de ir para Belo Horizonte, não contei do cartão ou do dinheiro, né? Se a pessoa em Belo Horizonte não tiver cartão ou dinheiro, tá ferrado. Tá ferrado, passa dificuldade, né? Então, o que acontece? Você manter uma casa na capital não é fácil, né? Então, aí comecei a tocar nas noites, né? E como eu trabalhava na rádio, eu era atração nas casas, né? Pô, o DJ Emerson da BH, pô, o DJ Emerson da Extra, cara, entendeu? Sim. E aí eu fazia, muitas vezes eu fazia o evento também, as casas me contratavam para fazer o evento, eu falava do evento na rádio, sorteava ingresso na rádio e ia tocar no evento também, sabe? Era tudo... Tudo um conjunto, né? tudo Pra vinculado funcionar, ali. Exatamente. E aí dava certo, cara. Funcionava, lotava, a turma gostava, sabe? E aí eu fui indo, né? Como DJ. Hoje aqui em Ponte Nova também, cara, o pessoal abraçou assim de uma tal forma, né? E Muito você grande, toca né? em vários eventos aí sociais, né? Sim, Corporativos. hoje, por exemplo, esse ano não tem data no sábado mais. Ó, Acabou. legal. Só ano que Graças vem. a Deus. Então, tipo assim, tem uma equipe que trabalha comigo também, né? Que monta, que desmonta. É porque não é fácil. É som, cara. Som. Além do DJ estar lá tocando, né? Tem a montagem do som e a estrutura, que a gente é o primeiro a chegar na festa e o último a sair, né? Então, realmente, coloca essa luz aqui, vamos fazer diferente, vamos fazer um cenário diferente. Então, tudo tem que ser com muito carinho, com muito amor também, né? Mas hoje, como você falou, né? Eu parti mais para esse lado de 15 anos, casamento, aniversário, Social. né? Social, exatamente.
e eu não estou dando conta de atender. Então, né, o pessoal abraçou, né, para essa causa e uma vai indicando para outra e acaba, né, virando esse sucesso aí. Então, além do vereador, né, do influencer, do radialista, a questão do DJ também, acaba de segunda a segunda a gente ficando tomado, né, de tempo. Tô vendo o olho tá vermelho, você tá morto. Não, mas tranquilo. Continuo fazendo tudo com prazer. E esse trabalho- Isso que importa. E esse trabalho no digital, Emerson, como é que você vê esse diferencial, né? Nós estamos aqui num programa Sim. na internet, né? E a internet hoje tomou conta e a gente vê, né, esse trabalho aí, né, de influenciadores, de podcasts, de outros programas. Como é que você está vendo aí essa questão, né, de informar e entreter a partir da internet? Ô Toninho, cara, eu acho muito bacana, sabe? Como é um trabalho que praticamente tem pouco tempo, né? Influenciador, essa questão de internet tem muito pouco tempo, né? Recente ainda. Cara, o cara da loja falar com você que o cara foi lá porque viu seu vídeo, cara, isso é bacana demais, sabe? O rádio não, porque o rádio a gente já sabia que tinha muita gente ouvindo, né? Então aquilo ali, de uma forma ou de outra, ia surtir um efeito, ia surtir um retorno. Mas como eu tô te falando, você gravar um vídeo lá na loja, aí o cara ir lá e falar assim, pô, eu vim aqui porque eu vi o vídeo do Emerson. Né? Isso é fora do comum, né? Bacana demais. E isso mostra hoje que nós, da internet, temos força demais. Com certeza. Né? Hoje eu tenho uma rede, né, que é mais visualizada, com 22 mil seguidores, que é o Instagram, né? 22.200 seguidores. 70% é de Ponte Nova. Sim. Né? E aí vem as cidades vizinhas e Belo Horizonte também, que eu morei e comecei minha rede lá. Né? E tem o Facebook, que eu tenho, parece que quatro faces e uma página. A página está passando de 6 mil e os outros todos com 5 mil. Né? Então, enfim, são pessoas que gostam mesmo da gente, que abraçam o projeto e que compram a sua ideia. Né? Isso é que é bacana. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, né, Babilessa? Porque o bate-papo aqui, se a gente ficar conversando aqui, nós vamos ficar até a madrugada, né? O Ruth tá ali doido pra sentar já. Tal. Deixa eu só aproveitar, se me permitir o espaço, aproveitar, emendar o que ele falou, que a internet realmente é muito interessante. Sim. Possibilita muitas coisas e queria mencionar que eu recebi a Band ontem lá na Coferpon, gente. Olha, pelo sim, trabalho da internet. Que bacana, cara. Que eu falo com o Toninho, agradeço porque ele me ajudou muito a ser constante. Sim. Foi a principal coisa que eu aprendi com ele. Então, pela constância, eles notaram. Verdade. Então, a internet pode agregar também. Não é que tem que parar tudo, mas tem que estar também. Né? Eu acho que hoje, na minha opinião, o principal é a internet. Você fazendo... Depois vem os outros. Para mim, hoje, na minha opinião, hoje a internet é o principal. Quem não tem uma presença... Não se adequou à internet, né? Quem não tem uma presença... Porque uma coisa é a pessoa ter uma presença. Nós esquecemos de falar dos comerciantes, falando isso, que a gente já estava batendo papo lá fora do ar. Uma coisa é a presença, né? Da CIP que a gente fala, né? Uma coisa é a presença, nós podemos até falar agora. Uma coisa é a presença. Outra coisa é a estratégia. Sim. Eu acho que não adianta só ter presença. Tem que ter estratégia. Igual o trabalho que o Babi está fazendo lá na empresa do pai dela, é um trabalho estratégico. Fantástico, né? Então, isso vai dar resultado. Porque também ter uma presença, mas não ter uma estratégia também... Elogiei ela assim fora não do ar, vai, né? isso. E com a sua direção lá, você dando, né, os caminhos, cara... As pessoas da empresa falando bem, né, bem postado, com qualidade do vídeo. É isso aí, cara. Não tem segredo. Só que é o seguinte, tem muita gente que... Não tem segredo, mas dá trabalho. Não, mas é o que eu ia falar, ué. Tem muita gente que, tipo assim, é milagre. O cara vai gravar um vídeo e minha loja vai bombar. Não é assim que funciona. Eu acho que tudo Não é? Eu acho que não funciona. Eu acho que não é só presença na internet. Sim. É presença com estratégia. Sim, exatamente. Porque com qualidade. Só ter presença, eu acho que não funciona, também não resolve. Mas antes da gente encerrar, e é bom você falar isso, né? A gente... a mão de obra não é qualificada, mas também em Ponte Nova falta emprego. Sim. Né? Falta emprego aí para as pessoas. E a associação comercial é a associação que representa, né, a classe dos empresários. Como é que você avalia o trabalho hoje da ACIP aqui em Ponte Nova? Toninho, nós temos um ciclo vicioso nessa questão
da CIP, na minha opinião, tá? Essa é minha opinião, isso é o que eu penso, tá? Eu acho que poderia ser muito mais aberto do que é hoje, né? A nossa CIP aqui, CDL, é muito fechada, principalmente nessa questão de internet. O trabalho deles na internet ainda é muito fraco, não é? Outro dia eu conversando com o Tonka, né? Falei para ele a respeito dos currículos. Uma pessoa, precisando trabalhar, sem condições, às vezes até de imprimir o currículo, vai deixar o currículo lá, R$30 que cobram da pessoa para deixar o currículo lá. Né? Eu acho que poderia mudar essa estratégia, não é? Essa questão também desse prêmio que eles deram aí, eu não concordo, né? Não sei como escolhem, mérito empresarial, mas fica muita gente de fora que merecia, né? Abrir a votação popular para as pessoas votarem, para as pessoas se inteirarem do assunto, né? Vamos fazer o mérito empresarial, pessoal. Eles vão lá e escolhem? Como assim? Escolhem quem eles querem colocar no mérito empresarial? Então, sabe, eu acho que a nossa CIP aqui, ela tá muito engessada. Cara, não só a CIP, né, mas como a gente citou ali agora há pouco, fora do ar, tem muitas coisas que tem que abrir mais a cabeça. Não é? Não adianta ficar naquele ciclo ali, aí entra o presidente, sai o presidente, a mesma coisa, continua a mesma coisa, e a visão não muda. Entendeu? Ué, mas essa é uma pergunta que eu deixo até no ar aqui. Como é que foi escolhido o mérito empresarial? Eu, como vereador, como comunicador da cidade, eu não sei. E o povo, será que sabe? Não é? Ou será que eles só querem atingir um ciclo deles ali e esquecem o resto? Entendeu? Então, eu acho que falta esse diálogo aberto com a população, com o pessoal. Emerson, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Que pena, eu queria ficar mais. Foi um prazer te receber aqui, não só pela nossa amizade, né, que foi construída lá na Rádio Líder, mas também pelo seu trabalho, né? Você está fazendo, né, um mandato assim altivo, né? Trabalhando, correndo atrás, isso é importante, obrigado, né? Eu acompanho aí a política aí há alguns anos, né, e já vi, né, outros vereadores fazendo isso e estou vendo você, né, antes dele ser candidato, Babi, lá na rádio, quando eu entrava lá para dar as notícias, a gente já discutia essa questão de política, né? E ele já tinha vontade de ser candidato, e eu falava assim, eu quero ver na hora que você entrar lá se você vai conseguir fazer isso que você está falando, mas você está conseguindo. Está correndo atrás, está trabalhando e está dando o resultado que é importante. Eu acho que a mensagem é essa, gente. Todo lugar que você está, você tem que dar resultado. Ficar lá só amaciando, fazendo ali, não adianta, tem que dar resultado. Falo isso todo dia na rádio, cara. Cara, olha, se você tá fazendo aí, se você tá trabalhando, faz bem feito, né? Doa o melhor de você. Sabe por quê? Porque um dia a recompensa vem. Com certeza. Um dia Deus vai falar assim, filho, agora é sua hora. E pronto. E não tem que esperar a recompensa de patrão, não. De ninguém. Né? De ninguém que não. A recompensa chega. Chega. Entendeu? Você pode ter certeza que, ó, você isso aqui, ó, e seu emprego é cheio de funcionário lá. Mas se você tá aqui fazendo o seu melhor, entendeu? Seu patrão, os outros funcionários, não estão nem para você, continua fazendo o seu melhor, porque no futuro, se esse pessoal aqui não te der atenção, vai vir um outro de cá te buscar e te valorizar muito mais. Com certeza. É assim que funciona. Deus vai abrindo portas. Exatamente. Eu falo com o pessoal, gente, melhorando vamos fazer o melhor, porque você fazendo o melhor, você pode ter certeza, né? O resultado vem, você pode ter certeza que a recompensa vem, não é? E como eu falei mais cedo aqui, né? Toda ação tem uma reação. Com certeza. Oi, Emerson, tudo de bom. Deus te Obrigado abençoe. mais uma vez, tá? Tamo junto. Tamo junto, tá? Prazer estar aqui com vocês. E cresçam, evoluam cada vez mais aí com o Isso é Podcast, porque isso é evolução, né? E isso é o momento, né? É o que há e temos que valorizar essa comunicação na internet. Com certeza. Ô, gente, nosso episódio 87 do Isso é Podcast tá chegando a hora, tio Alisson. Vem aí a nossa campanha rumo ao 100, Emerson Carvalho. Bacana demais, velho. É isso aí, vamos fazer essa marca Eu histórica. vou estar lá aí. vendo, assistindo sempre. Com hein? certeza. É isso aí. Vamos trazer Fez parte aí. Você chegou no quase 87. Babi Lessa, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Até querido. semana que vem, Obrigada, nosso episódio
88. Antes de... Pode falar? Eu falei que ia deixar meu telefone, Dolinho. Fica à vontade, Né? pode Ia deixar deixar seu meu telefone, suas redes sociais, Isso. tudo. Pode pesquisar e procurar Emerson Carvalho Vereador ou Emerson Carvalho DJ, que vocês vão encontrar aí, Facebook ou Instagram. Não é? Emerson Carvalho Vereador, tudo junto. Emerson Carvalho DJ. Vocês vão encontrar aí no Facebook, no Instagram. E o WhatsApp, né? Se de repente... tem muita gente que fica com dor de cotovelo, né? Fala, pô, não votei no Emerson, como é que eu vou procurar ele agora? Não tem nada disso, não. É vereador né? da cidade. Nós estamos aí para isso, né? E não é mais que minha obrigação ajudar a cidade, não é? Servidor então, público. Exatamente. Então, ó, pode chamar no Zap, pode ficar à vontade. Se eu puder ajudar, eu falo. Se não puder, eu falo também. Sempre com clareza, né? Para não ter problema com ninguém. É isso aí. 31 9 8931 3978. É isso aí. Emerson Carvalho, quer falar mais alguma coisa? Tinha o Alisson. Ô, gente, semana que Obrigado, vem viu, gente? tem mais. Obrigado a vocês aí, tá? Nosso Isso é Podcast, o podcast da Zona da Mata. Antes de encerrar, deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros. Infornet, a melhor internet de Ponte Nova e região. Medida certa. Connect, MT Contabilidade, Mundial Center, Construbel, o parceiro aí da sua obra. Muita farra e muita festa. Se não for muito caro para anunciar aí, depois vamos colocar o DJ M junto aí, hein? Com certeza, vamos colocar os parceiros do Isso é Podcast. A fila tá complexa, filho. Sucesso, hein? Sucesso. Até semana que vem, gente, com o nosso bate-papo leve, descontraído e sem roteiros, porque aqui não é entrevista. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Valeu.